Seja bem-vindo ao Connect Podcast, essa parceria vitoriosa com o Estúdio Novo. Agradecimentos aí ao Cássio Fernandes, que vem nos apoiando e ajudando nessa causa tão importante. E temos aqui algumas figuras ilustres. Temos o nosso vereador por Trindade, Vanderlei Ferreira. Temos o Emivaldo Vieira, que também tem contribuído aqui com o Executivo de Trindade. Aninha Carvalho, que vem fazendo um projeto social muito importante aqui na cidade. E Tássio Júnior também, que também levanta essas causas sobre conservadorismo, é promotor de eventos. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui com cada um. Começando aqui com o nosso amigo Emivaldo. Fala um pouquinho sobre a sua história de vida, projetos, desenvolvimento. E se quiser também compartilhar algum projeto futuro. Boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite, Léo Vieira, a Cássio Fernandes, o cara do novo, né? Que parabéns aí pelo esse projeto de vocês aí, que é um projeto que eu tenho acompanhado já alguns bate-papo e realmente o projeto é muito bacana. Meu nome é Emivaldo Vieira, para quem não me conhece ainda. Eu comecei na política ali nos anos 2000. E sempre fui um cara de bastidor. Já tem mais de 20 anos que eu trabalho com pesquisas aqui no município de Trindade. Graças a Deus nós temos cravado praticamente todos os resultados. Minhas pesquisas são pesquisas internas, não são pesquisas que são divulgadas em jornais nem nada, é pesquisa para planejamento mesmo de campanha. Nessa última eleição agora eu trabalhei com o prefeito Marden Júnior, eu tenho trabalhado também em parceria com o deputado Cristiano Galindo. Atualmente eu trabalho como coordenador na Secretaria de Relações Institucionais com meu amigão, o Cleide Castro Bueno, mais conhecido como Ferrugem, que é um verdadeiro parceiro meu desde lá quando ele foi presidente da Agência Municipal de Esporte, é a Secretaria de Esportes, né? Porque na época levava o nome de agência. Nós já temos aí mais de 10 anos de parceria e graças a Deus tem dado certo. Lá na Secretaria de Relações Institucionais, além do trabalho de relações institucionais, que nós fazemos bastante parceria com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, com associações, com empresários, nós também temos uma relação muito boa com a Câmara Municipal de Vereadores. É dever da Secretaria de Relações Institucionais, a pedido do prefeito Marden Júnior, cuidar das demandas dos vereadores. Então, todos os requerimentos que o vereador faz, passa lá pela nossa secretaria e nós temos as pessoas, algumas ficam responsáveis por cada área. Tem as pessoas que são responsáveis pelos requerimentos de educação, infraestrutura, pelos requerimentos de saúde, enfim, o Cleide dividiu isso daí, cada um fica responsável por uma parte. E nós pegamos também agora a missão lá de cuidar do Tacão, né? O Trindade Atlético Clube, que inclusive hoje acabou de vencer o Goiás na semifinal do Campeonato Goiano de Sub-20. Basicamente é isso daí, e o meu projeto futuro é a reeleição do meu grande amigo e parceiro, deputado estadual Cristiano Galindo. Perfeito. Seja bem-vindo, Tássio. Fala um pouquinho sobre a sua história aí, trajetória. Boa tarde, Léo Vieira. Boa tarde, Cássio, que é aqui o presidente aqui dos Estúdios Novos, presidente do Partido Novo, a sua companheira. Vou cumprimentar aqui o vereador, doutor Vanderlei, um grande amigo de muito tempo. Nosso amigo aqui, Emivaldo Vieira, um grande debatedor, grande pesquisador, pessoa de muito conhecimento sobre pesquisas e a política, tanto nacional, estadual e principalmente a local. A ex-vereadora Aninha, uma grande amiga que eu tenho também lá da minha região leste de Trindade, né, vereadora de 4 mandatos. É um prazer estar aqui com vocês aqui nessa mesa. Eu sou o Tássio Júnior, né, sou líder de jovens no Ministério Fama, sou vice-superintendente da Juventude 1 do estado de Goiás. Nós temos mais de 9.000 jovens espalhados por esse estado. Sou representante da Umadego aqui em Trindade também, que abrange todas as Assembleias de Deus no estado de Goiás. Eu tenho esse prazer, essa honra de ser o representante deles aqui no município de Trindade. Já fui conselheiro tutelar aqui na região. Primeiro conselho da região leste, eu fui o primeiro conselheiro lá, junto com aquela equipe daquela época, o primeiro presidente também daquele conselho, exerci lá por 2 anos, e tem uma história bem controversa na política. Hoje, com maior esclarecimento, com maior profundidade na política, me identifico como de direita, bolsonarista, bolsonarista 22 aí. Mas você acredita que eu comecei na política dentro do PCdoB, apoiando um pastor lá dentro para vereador,
totalmente ao contrário do que eu acredito hoje. Por isso que eu digo com a importância da gente conhecer a política a fundo, porque naquela época eu não tinha aquele conhecimento, apenas um jovem de 16 anos de idade, estava navegando em um campo que era totalmente contra aos meus princípios. Também componho lá a equipe da Secretaria de Relações Institucionais, do nosso secretário, o Cleide de Castro, o Ferruja. Estou ali também exercendo várias funções ali junto a ele. E a gente tenha um belo programa e que a gente tenha um debate saudável aqui para todos. Tá, só achei muito bacana. Daqui a pouquinho eu vou aproveitar esse gancho que você trouxe pra gente aí. Seja bem-vinda, Aninha, ao nosso podcast aí. Fala um pouquinho sobre sua trajetória de vida aí, projetos. Oi, gente, quero cumprimentar a todos que estão aí me ouvindo, me vendo, cumprimentar os colegas aqui na mesa, cumprimentar Léo Vieira aqui do estúdio, cumprimentar também o Acácio do Estúdio Novo. Parabéns, Acácio. É show esse estúdio, eu estou encantada. Cumprimentar Emivaldo, um grande amigo e parceiro da caminhada, né, Emivaldo? E tenho certeza que, cumprimentando aqui vereador Vanderlei, que também é um vereador novo, doutor Vanderlei advogado, dizer que tem muito por fazer por Trindade. Cumprimentar o Tássio Júnior, que é uma liderança da região leste, um jovem, né? E que também tem a minha admiração. E dizer da importância desse momento, né? É um momento que fui vereadora por 4 mandatos, né? Meu primeiro mandato foi em 2001. Moro na região leste, e trabalhei muito pela reeleição do nosso prefeito Marden Júnior. Estamos aí na Secretaria Institucional, dando todo o respaldo ao secretário o Cleide de Castro. E eu tenho certeza que ali nas ações que a Secretaria desenvolve, nós estamos ali para dar sustentabilidade. Acredito que quando a Secretaria vai bem, o nosso prefeito também, com certeza, estará bem. E também me sinto como da direita, defendo as bandeiras, né? Para mim, a família é prioridade. Eu acredito que uma família bem-sucedida, uma família unida, o Brasil segue melhor. Então, quero cumprimentar a todos, deixar meu carinho aqui, viu, gente? E vamos embora. Maravilha. Bom, eu acho interessante, Aninha, até tocar sobre esse assunto, né? A gente está desenvolvendo um projeto aqui, inclusive em parceria com o Novo, Unidos pela Família. Então, quem quiser conhecer, procura lá no Instagram, Léo Vieira Oficial, onde a gente está levantando essa bandeira, que a gente tem certeza que para poder curar o mundo, a gente precisa primeiro curar a família também. E depois eu vou aproveitar essa deixa para falar um pouquinho mais sobre o projeto. Quero dar as boas-vindas aqui ao nosso vereador por Trindade, Vanderlei Ferreira. Seja bem-vindo. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, vereador. Muito obrigado, Léo. Amigos que estão aí nos ouvindo, né? Boa noite, porque vai ser na quarta-feira que vai ser transmitido o programa, né? Primeiramente as damas, a nossa vereadora, a eterna vereadora, a mulher que detém mais mandatos no Legislativo Trindadense. Legislativo esse que conta com poucas mulheres na história que ocuparam a cadeira lá, viu, Aninha? A gente estava fazendo uma pesquisa aí, acredito que não tenha 10 mulheres de mandato na história de Trindade junto à Câmara Municipal. O meu amigo Tássio Júnior, eu vou até usar uma frase aqui, de Anselmo Battier: um homem que não seja um socialista aos 20 não tem coração. Um homem que ainda seja socialista aos 40 não tem cabeça. Não sei se é bem assim não, viu, Emivaldo? Mas assim, essa frase reflete o seu pensamento, né? Concordo. Faz sentido. Vieira, meu amigo de longa data aí, também da política, dos bastidores, né? A gente que começou junto aí há mais ou menos uns 8 anos, né, Emivaldo? A gente tá conversando sobre política, a gente que foi amigo de infância, e até às vezes não tão amigo, né, Emivaldo? De brincar de bola e brigar, rivalidade afonciano e metropolitano. Ao Acácio, presidente do Novo, boa noite, né? Muito obrigado pelo convite a nosso mediador aqui também. Eu sou Vanderlei Ferreira, tenho 42 anos, sou pai de 2 filhos, casado com a Poliana, nascido e criado aqui em Trindade. Sou formado em Direito, advogado, de profissão, de formação, servidor público também, concursado, de carreira, e estou vereador desde 2025, do início de 2025. E está sendo desafiadora essa nova trajetória nossa na política, embora a gente já tenha participado da história política de Trindade aí dos últimos 30 anos, né? Sou sobrinho do Rildo, do Roberto Monteiro, que foi prefeito, da Selma, que é a coordenadora de ensino do município, do Vanderlei, que foi vereador em Campestre, também figura da política de Trindade. Então a gente tem sempre essa base de familiar da política. Mas ser o vereador, ser o político, tem sido muito diferente e desafiador. A gente topa com demandas a todo momento, então assim, a gente vai para frente, tá em contato com a comunidade, então é bem diferente ser o protagonista da política, da família, né? Então tem me surpreendido.
Tenho apresentado requerimentos junto à Câmara, lá para o Emivaldo, lá que leva isso aí para o nosso secretariado. Estou estudando 4 projetos, eu não apresentei nenhum projeto de lei. Acredito que o projeto de lei tem que ser uma coisa bem pensada, para a gente não ter lá 2.000, 3.000 leis no município e não ser executado. Então, assim, a gente Exatamente. tem que apresentar um projeto que seja efetivamente válido para o município. Inclusive, eu quero até antecipar aqui, não vou adentrar dele, mas é relacionado a posturas, a questão de tamanho, de edificações aí, na verdade nas vias públicas, né? Porque tem alguns lugares aí que a gente vê que a via pública é muito apertada, é muito pequena, então a gente tem que ter pelo menos o mínimo disso aí para poder melhor qualidade de vida, para que não gere tumulto no trânsito futuramente. A gente tem que pensar a Trindade para os próximos 40, 50 anos, né? Coisas que talvez não foi bem executada pelos antigos gestores, né? Justamente. Acredito que cada um contribuiu, mas assim, Trindade precisa hoje desse upgrade, dessa nova abordagem. Então, eu acho que já ficou bem apresentado aqui. Estamos aqui para continuar os debates. Maravilha. E é um assunto importante que o vereador tem trazido aqui, porque é muito comum isso. Tem leis que eu vejo algumas viram piadas até no YouTube quando a gente procura aí, algumas leis que são inconstitucionais, algumas leis que são absurdas, e nunca se fala sobre eliminar leis que atrapalham muitas vezes. Então, a primeira vez que eu vejo realmente trazendo sobre esse assunto, que a gente precisa realmente pensar numa lei que seja adequada, mas também a revogação de leis que só atrapalham. E hoje em dia a gente vive também um estado que é como se fosse um parasita maior do que o hospedeiro ali, né? Tá sugando tanto da sociedade, é tanta burocracia, é tanta coisa, é um peso tão grande que hoje a gente vê uma debandada de empreendedores indo para que é na América Latina mesmo, para o Uruguai, para o Paraguai e agora a Argentina, que está melhorando bastante. Então, a gente vê uma evasão muito de empreendedores, porque por conta da burocracia gigantesca que existe aqui no Brasil. Então, é uma iniciativa assim louvável, realmente é necessário a gente enxugar um pouco, e inclusive levantando a bola para uma lei de liberdade econômica que foi votada, acho que em 2021, que precisa ser regulamentada em cada município. A gente vê que a Aparecida de Goiânia mesmo, quando foi regulamentada lá, era uma cidade dormitório, muito semelhante com a postura aqui da de Trindade, só que quando regulamentou essa lei de liberdade econômica, reduzindo impostos, reduzindo burocracia, a cidade decolou. Hoje é um grande centro, um grande polo, a gente vê que a cidade está melhorando bastante. E também queria trazer esse debate aqui aos nossos convidados. Mivaldo, fala um pouquinho sobre a sua opinião sobre essa quantidade de leis absurdas que a gente tem no Brasil, essa burocracia que só atrapalha. Antes de falar sobre isso daí, eu queria só responder o meu amigo Tássio Júnior, que mais cedo um pouquinho, antes de começar o programa, ele falou que eu sou petista. E eu vou aproveitar essa grande audiência aí do programa para poder responder. Eu até desenhei algumas coisas aqui. Eu quero deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo. Eu acho que o socialismo e o comunismo não passam de utopias. Eu não acredito em comunismo. Até porque o comunismo teórico, ele é lindo. Ele seria tipo uma Suíça na vida. Seria maravilhoso. Então eu não acredito naquilo. E eu acho que 99% da população brasileira faz parte de um teatro, que é o nosso Brasil hoje, que fica sendo defendido por direita e esquerda, e as pessoas sequer sabem ao certo o que é direita e o que é esquerda, Verdade. Teoricamente. Elas não entendem. Hoje no Brasil nós não temos direita e nós não temos esquerda. Nós temos pautas de direita, que algumas delas, inclusive, pautas econômicas de direita, que algumas delas partidos de esquerda, inclusive, defendem, e nós temos pautas econômicas de esquerda, e nós temos pautas sociais de direita e pautas sociais de esquerda. As pessoas, quando elas falam assim, a direita defende a família, a esquerda não defende a família. Eu tenho parentes professoras que são teoricamente de esquerda, e tenho parentes policiais, inclusive o comandante do 22º e a comandante lá do 23º, que são policiais e são de direita. E ambos defendem a família da mesma forma. Uhum. Vou dar um exemplo aqui. Todos lá em casa são contra o aborto. Eu acho que a maioria dos políticos que se dizem contra o aborto, eles não são contra o aborto. Eles são hipócritas. Por quê? Porque eles não procuram soluções para acabar com o aborto. Porque o aborto nada mais é do que a solução final de uma gravidez indesejada. Aí muitas das vezes as pessoas não querem criar pautas para levar isso para debater com a sociedade. As clínicas de aborto, que fazem aborto clandestino, doutor Vanderlei, elas faturam milhões e milhões de reais. E você pode saber que as pessoas, foi uma traição,
Foi uma criança de menor de idade que não usava anticoncepcional, que muitas das vezes nem não sabia o que era isso, porque o pai e a mãe não quer conversar com isso com a criança na escola. Eu tô dando esse exemplo aqui do aborto, porque eu acho que o nosso Congresso Nacional hoje virou um teatro. As pessoas falam que são a favor ou contra algo só por falar para poder lacrar. Quando você fala assim, tal classe política é defensora da família e a outra não, eu vou falar para vocês, eu acho que não, as pessoas de bem mesmo, seja elas de esquerda ou de direita, elas todas são defensoras da família, todas são defensoras da vida. Sim. Agora, voltando para sua pergunta, eu acho que o Brasil é um país muito burocrático. Você falou sobre uma regulamentação das leis. Esses dias agora nós recebemos lá na Secretaria de Relações Institucionais um policial militar que ele tem uma associação e ele está rodando todas as cidades do estado para regulamentar uma lei que chama Lei Lucas. Essa Lei Lucas é uma lei de antigasgo. E é uma lei fantástica que salva vidas. Ela é uma lei federal que foi criada no Congresso, mas ela ainda não foi regulamentada na maioria dos municípios. Eu acho que, salvo engano, o vereador Maurinho de Paula, ano passado, regulamentou ela em Trindade e ela já está sendo colocada em prática agora pelo Sérgio. Mas nós temos muitas leis boas que não são regulamentadas. Mas nós temos muitas leis que são criadas que muitas das vezes já tem uma lei que fala sobre o assunto que não tinha necessidade daquela lei. O Brasil precisa de ser desburocratizado. Com certeza. Não é de burocratizar mais a coisa. Sim. Hoje, quando um empresário vai abrir uma empresa, ele desiste. Ele fala, tá doido, eu não dou conta. Ele gasta 4 meses só para arrumar papel. É verdade. Sem contar os encargos, né? A responsabilidade. E deixando claro aqui também que eu fui filiado do PT até 2009, quando, infelizmente, ajudei o Arquivaldo, que foi vice do Ricardo. E ali eu entendi o tão nojento é o Partido dos Trabalhadores como partido. Uhum. É um partido que é só uma patotinha, eles não escutam outras pessoas, eles não abrem... Isso porque eu era lá de dentro da casa deles. O Arquivaldo Filho é meu amigo desde os 7 anos de idade. Mas o pai dele, os tios deles, eles são muito dogmáticos e são muito fechados. Eles não abrem. O PT, assim que o Lula morreu, não deseja a morte do Lula, o PT acaba como partido. Sim. O PT acaba. Verdade. Para mim, o PT acaba exatamente pelo fato deles não abrirem discussão e não aceitar, porque a pessoa só evolui quando ela aceita que ela tá errada de alguma coisa. Eu queria trazer um ponto aqui que eu acho muito importante sobre essa questão assim, desses aspectos, direita e esquerda. Quem nunca ouviu falar sobre o termo sócia de direita? E gera muita confusão, e é normal. Por quê? Porque se a gente puxar aqui há 4 anos, 6 anos atrás, né, tem gente que achava que PSD ou PSDB era direita, né? Por quê? Porque ficou feito aquele teatro das tesouras, aquilo que a gente... Então, o que seria direita de fato? A esquerda seria aquele espectro onde quer que o Estado controle tudo, que uma cabeça magicamente vai saber tudo que é melhor para todo mundo. Por exemplo, um burocrata lá em Brasília vai saber o que é melhor para o cara que tá lá no Rio Grande do Sul, o cara que tá em Manaus, o cara que tá... Então, realidades totalmente diferentes, ele vai magicamente saber tudo que é melhor para todo mundo. E a gente vê que isso leva ao quê? Autoritarismo. Então, a gente vê os principais governos autoritários hoje, eles surgiram por conta desse acúmulo de poder no Estado. A gente vê a questão da China, apesar da sua abertura para o mundo, a gente vê a própria Coreia do Norte, a gente vê também em Cuba, é o quê? Controle estatal máximo. Quanto maior o controle estatal, mais a esquerda. E o que seria a direita? Redução desse controle. Então existe uma gradação. O cara é de direita, mas não defende a família. É possível? É possível. Mas o cara para falar assim, eu defendo a família, então eu sou de direita. Não. Tem muito cara que defende, não, os valores e tudo, acho isso muito importante, mas o cara quer que o Estado que faça tudo, que resolva os problemas. Isso é uma ideia normalmente vinda do quê? Da esquerda. Então, só pra gente situar, que eu acho que é importante. Então, você que defende liberdade econômica, você que defende mais o empreendedorismo mais livre do Estado, livre desse controle estatal, liberdade de expressão, isso aí são pautas mais levadas, voltadas à direita. Você é a favor de privatização, de menos impostos, por exemplo, Correios. Para que existe uma estatal de Correios? E eu vi recentemente que o Lula tá querendo até fazer uma estatal de linhas aéreas. Igual na Argentina tem uma estatal de aviação. É impressionante a loucura desse pessoal. Criaram uma empresa estatal no Rio de Janeiro para poder fazer, quando estava aquele projeto do trem-bala entre Rio e São Paulo. E essa estatal era para criar o projeto. Essa estatal existe até hoje.
Então são esses absurdos que a gente vê, que a gente precisa realmente levantar, jogar pra mesa pra gente debater e falar. Então, dessa forma, eu achei assim, a forma mais simples pra gente entender quem que é de direita, quem que é de esquerda, porque tem muito cara que se diz de direita, a gente não pode cair nessa armadilha, mas quer que o Estado continue crescendo, aumentando, e isso a gente vê, por exemplo, a questão de funcionalismo público, né? O pessoal pensa que o regime militar, o pessoal era de direita. E isso é falso, né? O regime militar era um regime de esquerda. Só que não era tão radical quanto aquilo que eles estavam combatendo. Então era um jogo de poder ali. Quem que era mais de esquerda, mais radical, quem era menos de esquerda. Tanto que a gente vê que as maiores estatais hoje, né? Questão Petrobras, Vale do Rio Doce, Eletrobras, e várias outras estatais foram criadas justamente nesse período. Mas, né? Léo, nós temos que separar as pessoas que se identificam com o aspecto ideológico com as pessoas que seguem um aspecto ideológico. As pessoas que seguem um aspecto ideológico, seja de direita ou esquerda, eles representam não mais do que 10% da população. Uhum. O que há é uma identificação pelas mensagens que são vinculadas por esses grupos políticos. Aí sim, eu posso me identificar aqui com um grupo de direita, porque a mensagem que chega para mim é X, então eu vou caminhar por esse lado. Uhum. Então ele não é uma pessoa definida como de direita, ou seja, como de esquerda. Eu acho que aí é o que o Emivaldo quis falar, e você também. Porque a população em si, a grande massa, ela não tem o conhecimento dos dois polos ideológicos. Então, nós temos que fazer essa separação. E sabe quem que mais sofre com isso? É as pessoas, não é que elas são em cima do muro. É que as pessoas se identificam fora disso mesmo. A pessoa não tem A pessoa só quer que as coisas aconteçam da forma certinha. Ela quer, quer criar o filho dela, educar e tudo. Ela não quer ter ligação com... Porque o maior problema do Brasil, eu não acho que é esquerda ou direita. A divisão. Porque eu acho que todo mundo tem um pouco de esquerda e um pouco de direita. Eu tenho muita pauta que a direita defende, que eu defendo. E tem muita pauta que a esquerda defende que eu defendo também. Uhum. Eu vou defender o que eu acho que é certo, o meu conceito de certo ou errado. Agora a pessoa, hoje, ela está sendo criminalizada se ela não aceitar 100% da pauta de um lado ou 100% da pauta do outro. E se você não for, você vai ser taxado, né? Vai. De centrão. Que vulgarmente eles atribuem às pessoas que não têm esse alinhamento ideológico com o bolsonarismo ou com o lulismo, pessoas chegam e falam, não, então você é centrão. Aí remete ao centrão do Congresso Nacional lá, que não apoia nenhum governo, todos que estão no poder estão apoiando. Uhum. Então tem essa má visão em relação às pessoas que não concordam com esses dois sistemas. Eu não quero falar aqui o nome da pessoa, mas eu estava extremamente bolsonarista, aquele, né? Evangélico, amigo meu, estava lá no salão dele, conversando com ele. Falando, não, eu sou diferente, eu não sou Lula nem Bolsonaro, né? Meu candidato, se for candidato, é o Caiado e tal, falando. Que é um candidato de direita. O mas nosso. Poderia ser um outro candidato também, que não fosse tão de direita. Eu acho que o Caiado é muito mais de direita que o próprio Bolsonaro. Eu discordo. Eu digo assim, em relação histórica dele, a luta dele contra o MST. Só que ele aumenta impostos, ele quer o Estado controlando mais, então ele é mais de esquerda. Vamos chegar nisso. E ele tem pontos, apenas pontos que se identificam com a direita. Vamos chegar lá nisso aí. Porque a direita virou bolsonarista. Esse nome de Bolsonaro. Por isso que eu falo assim. Aí se você, mas aí nós chegamos no ponto. O próprio Você partido acabou, dele hoje não é de direita. mas você acabou de chegar num ponto que você falou que eu falei que existem pautas econômicas e pautas sociais. Sim. É impossível e inegável qualquer pessoa olhar e falar que se uma pessoa falar que o Caiado não é uma pessoa mais defensor da família do que o Bolsonaro, aí a pessoa não tá vendo os dois seres humanos, não. Porque o Caiado é infinitamente mais. A pauta social, só pra gente colocar aqui. A pauta social pode ser defendida por um cara da direita? Sim. Lógico. A pauta social pode ser defendida por um cara da esquerda? Também. Então, se a pauta social é comum aos dois, a gente tem que retirar da equação para poder limpar e identificar os próximos filtros. Porque vocês estão percebendo que social, tanto um quanto o outro pode defender tranquilamente? Sim. A esquerda também pode defender religiosidade, claro que pode. Mas quando você entra na seara econômica, aí não tem como rebolar. Ou você apoia mais Estado, ou você apoia menos Estado. É simples. Por isso que o Caiado, ele é um centro-esquerda. Por mais que a pauta social, ele defende mais até do que a direita bolsonarista. Então, ok, beleza. Segurança pública, né? Ele até... o Estado de Goiás é um dos mais seguros, né? Não é o mais seguro, como algumas propagandas falam aí. Acho que tá entre o quinto e o sexto.
Mas, nessas pautas são importantes, mas ele vem aumentando impostos, ele vem controlando mais, colocando mais Estado. Então, você tá aumentando o tamanho do Estado, é esquerda. Não tem como fugir disso. Não, eu quero o Estado do jeito que tá, porque é muito confortável para quem tá no controle, quem tá no comando, seja de uma repartição pública, seja um prefeito de uma cidade. Ô, Léo, mas vou deixar o Vanderlei terminar, porque ele tá falando, porque senão nós vamos perder. Certo. Mas tem uma coisa, o doutor Vanderlei, só para pegar esse gancho dele aqui. Uma coisa é você reduzir o Estado de faz de conta. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu fui presidente da Federação de Xadrez muitos anos e o Bolsonaro acabou com o Ministério dos Esportes. Ele não acabou, não mudou um funcionário. Ele só mudou o Ministério dos Esportes para a Secretaria dos Esportes. Financeiramente, o impacto foi zero. Ele reduziu vários ministérios, mas ele não acabou com nenhum cargo. Ele só mudou a estrutura. Ele tirou ministro de esporte para passar a ser secretário de esporte e continuou tendo a mesma quantidade de cargos. Isso daí é uma coisa que também é se mascarar a realidade. Uma coisa seria o seguinte, você pegar o impacto pessoal de uma folha de pagamento de 5 bi, reduzir ela para 3 bi, aí você fala, beleza, ele reduziu, ele cortou cargos. Você só mudar 20 ministérios para 10 ministérios, 50%, mas você pegou o ministro, jogou todos os cargos desse ministro lá para uma secretaria, você não muda nada. Muda. Não muda. Quando você tem mais ministérios... Não, mudou mesmo, porque você piorou muito o esporte, que tinha mais autonomia aí no ministro e depois passou a ser... Mas aí que tá. Passou a ser submisso do Osmar Terra, Ministério da Cidadania. Que é mais burocrático. Mais burocrático. Você acredita que é mais burocrático? Ficou muito mais além difícil. Além de você não ter essa independência de um ministério, você tem que pedir benção para um outro... E continua tendo o mesmo peso econômico pro Brasil. Mesma despesa, no caso. Mesma despesa. O orçamento diminuiu. Quando você reduz os ministérios, o orçamento diminui, você diminui o dinheiro que é mandado. Não diminui. Aí que tá um leve engano. O percentual, se você não cortou cargos, como que vai diminuir? E o esporte tinha 1% de orçamento, não dava nem 1%, mas vamos colocar 1%. O Ministério dos Esportes saiu do Ministério dos Esportes e foi pro Ministério da Cidadania, Osmar Terra. Esse 1% aqui foi totalmente redirecionado para o Ministério da Cidadania. Aí o Ministério da Cidadania, que é um dos que tem mais, passou a ter 1% a mais. Não mudou nada o orçamento. Certo. Então você está afirmando que o Bolsonaro não cortou nenhum cargo, não reduziu despesas em lugar nenhum. Eu tô te dando um exemplo do Ministério dos Esportes. Não, ok. Que foi pro Ministério exemplo de um caso isolado. Não, mas qual que teve o corte? Aonde teve? Aonde que teve? Corte de pessoal? Tem muito cargo comissionado. Mas ele concursado Correios, não? Não, tem muitos cargos que são concurso, mas tem uma grande quantidade de cargos que são comissionados. Hoje eu acho que hoje o Brasil é comandado pelo Poder Legislativo. Você sabe por que ele não cortou isso? Porque ele não vai dar conta de cortar isso. Ele não dá conta de cortar as emendas impositivas, nem ele, nem o próximo presidente, nem o próximo nenhum, qualquer um que vai entrar, e eles não vão dar conta de cortar esses cargos, porque os camaradas que entram lá querem os cargos. Então, como que se justifica o superávit do governo Bolsonaro? Que superávit? Que ele terminou com 54 bilhões. Hã? É isso, exato. O governo Bolsonaro terminou com superávit de 54 bilhões de reais. O governo... Não, é dados. É dados. Pesquisa. Não, é dados. O Lula vai falar que fechou superávit de 54 bilhões. Lula é impossível falar sobre superávit. Você vai ver. O governo Lula, por ano, está terminando com déficit acima de 100 bilhões. Eu quero fazer uma aposta aqui, viu? Eu aposto R$1.000 que no final daqui o Bolsonaro tiver terminado com 54 bilhões de superávit. Eu vou fazer o pix de R$1.000 pro Tasso, senão ele faz pra mim. Pode ser? Tá fechado? Tá? Só vira lá e fala. Não vai terminar, mas os 4 anos. Bolsonaro fecha contas do governo com superávit de 54 bilhões. Aonde que é isso? Após 8 anos de déficit. Ex-presidente Jair Bolsonaro deixou as contas do governo com superávit de 54 bilhões. Dos 4 anos? De 2022. Porque você sabe que você tem que... Agora eu entendi. Agora, pesquisa 2021 aí pra você ver. Então, peraí. Após um déficit de 8 anos. Então tá bom. O resultado se superou. E 21 foi o maior déficit da história. Mas é como que seja, né? Tá numa pandemia também. Dados do Ministério da Economia.
mas aí você não tinha explicado. É dos 4. Você queria que Eu os 4 quero anos que os tivesse 4. 50. Não, Aonde o veio positivo essa do mandato dele. Da onde veio essa Ué, ele falou que foi. Se tiver Sim, chegado 54 no aqui, mandato. o Entendeu? Ministério da Economia Tá devendo 1.000 conto, hein? Eu? Não, Deixa eu matar essa charada aqui. O Ministério da Economia está fazendo um paralelo com os 8 anos anterior, Inclusive, 3 deles. Inclusive O 3 dele. Não. Sim, velho. 8 anos anterior a Bolsonaro. Não, 8 anos anterior a déficit de 2022. 58%. Não. E ele deixou um superávit de 54 bilhões. Em Se a 2022. estrutura- Não, deixa eu concluir, Certo. deixa eu concluir meu Ou raciocínio. seja, deixa se a estrutura não diminuiu, não diminuiu, não teve economia nessa estrutura, qual foi a mágica para ele terminar com esse superávit? Não, e pior, porque ele reduziu impostos. Ele reduziu A conta não impostos. fecha. A conta não fecha. Exatamente. Ele não tem que fecha. ter reduzido o pessoal, senão não ia conseguir fechar isso. Não, pode ser que seja, pessoal, mas me pode ser explique quando da onde você veio reduz esse impostos, superávit. Acaba atraindo mais Ale- pagadores. Né? Olha, Talvez detalhe. seja isso. Né? Detalhe. No governo Bolsonaro, além de ter tido esse superávit, ele teve uma despesa extra, que foi o caso da pandemia, onde ele teve que fazer investimento de bilhões na população. Então me explica aqui da onde veio esse superávit, segundo dados do Ministério da Economia, acima de 54 A aposta bilhões. tá valendo, viu? Se nos 4 anos do governo Bolsonaro Deixou. a soma tiver Ele dado entregou 54 bilhões bilhões. de superávit, eu vou fazer um pix de R$1.000 pro Tasso. Júnior. Mudou a aposta agora? Então vem aqui. Eu não falei que era no mandato? Eu Tá sempre- gravado, eu viu? sempre- Tá eu gravado. sempre- Mandato, Eu sempre, é. eu sempre tenho essa discussão com amigos meus. Ex-presidente, dados- Eu falo que o Estado não foi feito para dar lucro. O Estado foi feito para resolver os problemas da isso aí. sociedade. E não resolve. E não resolve. E não resolve. resolve. Então, Então, não assim, resolve. essa pauta. O governo deu tanto de lucro. vamos lá. O governo. não é interessante o governo ficar o governo falando. deveria privatizar. Eu não acredito que seja interessante. Assim, lógico que você tem que ter recursos. Tudo bem, mas o tema aqui, a primeira pauta não foi solução do problema. Nós falamos de economia de despesa. Então tá, deixa Então eu ele concluir o falou eu que não comecei. diminuiu a Deixa- despesa Entendi. dos encargos Eu- públicos. eu- E a outra não, via, eu afirmei isso. Sendo que Bolsonaro teve um aspecto eu- atípico, que é a despesa da pandemia. Pra mim, os governos são Ele não muito me respondeu. parecidos. Pra mim, os Por governos que são que eu muito não parecidos. respondi? Da onde veio esse superávit? Peraí, um reduz impostos e o outro tá aumentando a existe uma série de TIOF. frases que fala que nada mais liberal como nada mais conservador que um liberal no poder. Existe uma série de frases que fala isso aí, vocês podem pesquisar isso aí. Mas a questão liberal é economia, conservador é costumes. Econômica, É claro que é possível ter. eu não vejo grande diferença assim para a população, questão de renda, poder de compra de um governo para o outro não. Certo, eu vou explicar então a diferença. Real, deixa eu terminar. Eu acredito que a questão fique mais na questão ideológica. Não. Não, Política Não. é quem está no poder e quem quer chegar Não. no poder. não. Não. Pauta por isso. Na realidade política das coisas, os acordos são feitos. Vereador. Gente, pelo Vereador. amor de Deus, o PT fez acordo Vereador. com o PL, o PL Vereador, com o PT. me de concede acordo a com os palavra, interesses. vereador. Aonde tem ideologia? Se o senhor sair, Aqui né? em Trindade Se o senhor mesmo tem sair, isso. se o senhor sair Pelo da amor de porta Deus, do vamos- estúdio, o senhor vai encontrar. Eu peço que o senhor saia da porta do estúdio e fale com 6 pessoas. Se essas 6 pessoas, pelo menos 2, falarem que a vida dele tá melhor do que há 3 anos Não, atrás, Qualquer hora que você chegar e que, você que perguntar as pro suas cidadão, despesas diminuíram todo do que dia você 6 chegar no anos cidadão e atrás. perguntar, senador, aqui, Ô, isso Vanderlei, aí nunca eu se quero só colocar um detalhe aqui, ó. O Tassi ali, ele falou 54 bilhões, né, o déficit, o superávit, né? Eu quero só lembrar aí para quem tá nos assistindo que no ano de 2020, o déficit do governo Bolsonaro, que é o maior da história do Brasil, foi 703 bilhões. 703 bilhões. Então você tá querendo dizer que o Bolsonaro conseguiu fazer 713 bilhões e mais gastou, 50? ele gastou 703 A mais, bilhões a mais do que tinha de receita. Quem? O Bolsonaro. Em 2020. Ele Não, gastou, não, ele calma, terminou calma, com Tasso, 59 Tasso, bilhões. Tasso. Ele não No terminou, é ano de impossível. 2022. Ó, Pelo que eu o li, que pelo o que você Emervaldo tá leu aí. falando Pelo é que que você o leu, Bolsonaro foi tão competente que mesmo com o gasto gigantesco da pandemia de 700 bilhões, ele conseguiu recuperar esses 700 bilhões Não, não. e ainda terminou Não, 2022 não. com 50 não, bilhões. Não. Ele não terminou com 54. Vocês vão pôr um programa. O ano, Eu não velho. quero participar de O que fake news, tá viu, escrito- gente? o que tá escrito Isso daqui ali. que tá saindo, Corrija se errado, ele não saiu com Ô, Tasso, 54 ô, Tasso, positivo. corrija Ele saiu com 54 Corrija se positivo tiver errado. no ano de 2022. Deixa eu explicar aqui, porque eu acho que o Léo não tá entendendo.
Esse superávit que o Tassi tá Apenas falando é 2022. 2022. Apenas 22, do último ano. Ele Não teve, o governo. ele veio negativo em 19, ele veio negativo em 20, negativo em 21 e em 22 ele conseguiu ficar 54 positivo. Tudo Isso bem. que o Tassi tá falando. Tudo bem. Que vai dar quase 1 trilhão ao Ou longo mais. dos 4 De anos. prejuízo. Mas as contas não precisam ser equilibradas? Sim, Oi? zero, tem que estar Tem zero. que estar, mas Não por tem que causa estar equilibrado? despesa, Tem de que- despesa. pra- Equilibrado. pra Mas você- o Congresso pra você- pode autorizar você pra pegar dinheiro. Pra você eliminar, Nunca vai pra ser. você passar a ter o, Nunca vai o superávit, você não precisa eliminar o déficit? Ô, Tassi, Não, eu tô não. achando É por que ano. você não tá A conta entendendo. tá sendo feita por Esse ano, cálculo é feito anualmente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o tiratema. Pra Tá, fechar isso aí, a faça gente um tem que favor pegar pra os gente. 4 anos de um. Procura o superávit aí dos anos do 4 Bolsonaro, anos. se tem algum gráfico Agora mostrando deixa aí eu só, e a gente só já... contar aqui a minha experiência pessoal, que é o que me adoece, é o que adoece o país, essa divisão direita, esquerda, Bolsonaro, Lula. Eu tava conversando com um rapaz lá, como eu disse, bolsonarista, evangélico. Falei, rapaz, assim, eu não entendo como é que as pessoas, como é que os lulistas falam que o Bolsonaro não sofreu uma facada, fala que é uma facada fake. E pois é, Valério, não acredito nisso também não, rapaz. É um absurdo. Você vê o homem ficou, eu falei, pois é e tal. Eu falei, minha mulher, você acredita que minha mulher acha que realmente ele não sofreu uma facada? Eu falei, pois é, você vê como é que é o extremo, né? Aí eu falei, da mesma forma que pessoas do bolsonarista acreditam que o Lula tá morto e que quem tá governando é um clone do Lula. Não Aí acreditar eu na parou. facada era O filho loucura. falou, meu pai fala isso. Eu falei, aí não tem jeito, aí não tem jeito. É pra você ver onde é que o ser humano chega nessa questão ideológica, nessa questão que eles acham que é ideológico, na verdade não é. É paixão de time de futebol. Mas é justamente por isso que a gente quando traz o debate, a gente quer falar sobre o quê? A gente quer falar sobre ideias. E outro ponto, por isso que quando eu quero limpar um pouco os filtros pra gente poder pensar de forma mais racional, eu elimino a parte mais social. Porque aí a pauta pode ser defendida tanto por um quanto por outro. Mas quando você entra na questão da economia, aí entram as diferenças. Mas Sim. salvando um pouco esses detalhes aí sobre o quanto que fechou em cada ano Muita e gente tudo. fala que a direita vai pro Olha, poder. podemos a gente esquecer pode hoje. das estatais Vamos, também. Dizem Vamos lá, que vamos lá. o direita Hoje- vai pro poder para fazer caixa para depois a esquerda gastar. Isso é uma frase de direita. Certo. Né? Aí- Geralmente amplamente certo. divulgada. O que a gente vê hoje? Hoje o Haddad ele tentou aumentar o IOF. Ficou tão feio, ficou tão ruim. Ele aumentou, acho que algo em torno de 3%. Só que ficou feio, ele reduziu um pouco, mas não reduziu para voltar ao que era antes. Ou seja, tá precisando de caixa, eles aumentam impostos. Sim. Colocou impostos sobre a taxa da blusinha lá. O pessoal que compra agora até $50 não tinha imposto, aí colocou acima de $50 Tem que ter, não tem? colocou. Oi? Tem que ter Claro que não. Quem compra em outro país. É outro Isso, detalhe, esse é o Vieira. pensamento de esquerda. Não, pensamento de esquerda não. Então Ó, o Trump, eu então não o tô Trump é de falando. esquerda. Defender Então a economia o Trump é de nacional. esquerda. Sim. Porque Ao o Trump, trabalhador nacional. porque o Trump tá colocando impostos para poder proteger a economia dele. Sim, tá errado. Aí deixa eu te falar, você tem uma loja, eu tenho um amigo, Paga imposto. eu tenho um amigo, Pedro Marques Mendonça de Ávila, Brancão, dono da Casa China Brasil, que inclusive, graças à taxação da Shein lá, ele dobrou o faturamento dele. Porque o pessoal parou de comprar online e começou a comprar na loja dele. E ele é bolsonarista roxo. Porque o aumento de imposto, se for com o pensamento de arrecadar mais, eu acho que tá errado. Agora, se for para proteger a economia brasileira, proteger os fornecedores brasileiros, os produtores a brasileiros... criação de impostos que o Trump está criando, ela está favorecendo Não é imposto, a taxação, os Estados Unidos ou os países de fora? Depende, eu acho que tá beneficiando. Eu acho que o Trump tem muito várias sério, teorias. é muito difícil. Há uma diferença. Tem Eu vou trazer um ponto aqui que eu acho que vai desagradar todo mundo. Pra mim, o Trump tá errado. Esse negócio de ficar colocando mais taxa, aumentar, por que que Mas não... eu acho que não é pra você só, não. Tá, Acho que é pra certo. quase todo mundo. Mas ele tem, mas é Certo. burrice, burrice não Da deve mesma ser. forma Ele que deve não- ter alguma coisa, né? Certo. Ele deve ter muito negócio na China, porque ele tá pondo a China ou o bilhão. Trump está O querendo problema- fechar um ciclo de quem ele quer ter suas Não, relações o comerciais. problema é que esse Mas negócio de o achar que capitalismo você... Existe. O capitalismo visa o lucro, Certo. você vai Se querer você, escolher. o problema disso é que você coloca imposto em cima da indústria interna. Aí o que acontece? A indústria interna passa a ser menos competitiva com o mundo Menos lá fora, atraente. menos atraente. E aí você não quebra, o Estado não quebra mão do imposto que ele já cobra aqui, que a gente tem uma taxa de imposto aqui absurda. Você vê, a gente teve revolta lá, Tiradentes, teve uma revolta por conta de 25% do faturamento das pessoas. O pessoal chamava que era o quinto dos infernos, né? Que era absurdo. Ó, 20%. Hoje, uma taxa mais ou menos de 45% que a gente tem aqui no Brasil. E eu ainda vou além, porque é pior.
Porque a gente coloca assim, se você for comprar um item, você vai pagar entre 45% e 50%. Só que você ainda paga imposto de renda, você paga, para quem trabalha CLT, você ainda paga um monte de benefícios, entre aspas. Então, de imposto, de taxas, se for juntar tudo, a gente paga aí para mais de 70%. Enfim, aí o governo não quer abrir mão disso, não quer tornar a indústria mais competitiva. Aí o que acontece? Quer levantar a barreira lá fora. Quem que perde com isso é o povo, é o cidadão. Então, mas o empresário lá que está se dando bem com isso, ou seja, você beneficiou uma pessoa. Mas ele tem 5 empregados, 5 funcionários, beneficiou agora 6 pessoas. Beleza. E contra isso, você prejudicou milhares de outras pessoas. Então, você prejudicou milhares de outras pessoas por conta disso que poderiam estar comprando um pouquinho mais barato. Mas toda essa cadeia produtiva aí, que vai lá da matéria-prima, que vai lá da manufatura do bem. Você quer que o governo, então, melhore a condição para essa cadeia produtiva? Reduz impostos. Existe um estudo chamado curva de Laffer. Assim, quanto então, imposto existe você paga, mais você adere. a curva de Laffer, ela mostra o seguinte: quando você tem a arrecadação do Estado, você vai aumentando impostos, vai subindo essa arrecadação. Só que chega um determinado ponto que o imposto é tão alto que você começa a atrofiar a economia. É o que a gente vê acontecendo hoje. A gente aumentou tantos impostos de 2023 para cá, aumentou taxa, aumentou imposto, aumentou IOF, aumentou... Quais impostos, assim, você fala que pra gente pontuar aqui, que foi aumentado de 2022 para cá? Impostos sobre itens industrializados, que tinha quase que zerado. IPI, que tinha quase zerado até 2022. Inclusive, o STF, quando eles estavam querendo reduzir, eles emitiram uma decisão contrária a essa redução, porque a justificativa era por conta da Zona Franca de Manaus. Não pode reduzir tanto assim, teve que mandar outra MP para poder reduzir só uma parte. Ou seja, estava num processo de redução de impostos. Teve aquele trabalho lá para reduzir o ICMS dos combustíveis, que foi para a pauta no Congresso. Aquilo foi jogar contra os governadores, né? Aquilo foi péssimo. Foi péssimo para os governadores. Aquilo não foi ruim, não. Aquilo foi péssimo. Não, peraí. Se a gente parte do princípio que o Estado só está atrapalhando e que a redução do Estado ela é importante... O Estado é necessário. Vamos ser bem realistas. Certo. Não, mas deixa eu... Mas, Léo... Deixa eu só citar o ponto aqui. Você tá falando do ICMS. É muito fácil eu reduzir o imposto de algo que não vai me favorecer, vai favorecer a população, beleza. Mas vai prejudicar os governadores. Que também tem que governar pro povo. Certo. Aí você reduz, de repente eu viro pra você e falo, a sua receita vai cair 10%, se vira aí. Mas quem é mais importante, o governador ou a população? Quem tá mais perto do povo? Não, mas... Não, beleza. Se eu cortar 10%... Não, beleza, a população é mais importante. Você é governador, eu tirei 10% sem conversar com você, só falei, você tem 10% a menos, se vira. Você vai conseguir continuar entregando saúde de qualidade, assistência social de qualidade, educação de qualidade, com 10% de corte? Se amanhã eu virar para você e falar 10% do seu salário está cortado, se vira. Vamos lá, vamos falar sobre a educação. Certo. A educação hoje... Eu quero que você me fale, você virar da receita. Na economia. Não, você já não entrega saúde de qualidade, você já não entrega educação. Não, mas aí eu vou tirar 10% a mais ainda. Aí você tem que cortar, aí você tem que cortar cargos... Se tivesse diálogo... São medidas eleitoreiras. Se tivesse diálogo... Respondendo a sua pergunta. Sem fundamento. O que acontece? Aí seria necessário reduzir cargos comissionados, reduzir secretarias. Concordo, eu sou favorável a essa reforma. E aí, o que eu digo? O que acontece? Você faz OS. Não. Tá. O problema é que... Eu concordo que tem que reduzir. O que não dá é para chegar e impor só porque tá em ano eleitoral. O que não dá é, por exemplo, o Lula chegar agora e falar assim, eu vou liberar empréstimo para consignado, para CLT, por exemplo. Eu sou totalmente contra. Porém, eu não fui hipócrita. Quando o Bolsonaro liberou empréstimo consignado para quem recebia Bolsa Família, eu fui contra também. Porque eu acho que a pessoa tem que ter coerência. Ela não pode ser contra. Ela não pode achar o máximo. Você vai olhar para mim e falar assim, tem que cortar o Estado. O Estado tem que cortar, tem que parar isso. Aí chega nos meses da eleição, do nada, sem conversar com o governador, corta o ICMS para abaixar o valor do combustível, para ter benefício político, você sabendo que isso é temporário e vai voltar e vai explodir, depois o combustível vai subir. Isso é errado. Você não pode liberar empréstimo agora porque a economia tá mal, pro CLTista arrebentar com os nomes dele, porque todo mundo vai pegar empréstimo agora e vai arrebentar. E você não pode fazer também o que o Bolsonaro fez de liberar empréstimo para quem recebia Bolsa Família. Do mesmo jeito que eu sou contra quem recebe agora, tá jogando jogo do Tigrinho e essas coisas tudo. Eu acho que a pessoa, Léo, as pessoas têm que ter coerência. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja Edir Macedo, seja quem for que tá lá, se o cara fizer algo e tiver errado, você tem que ser contra. Não é porque... porque tá de... Porque quem tá... Você concorda que quando o Bolsonaro liberou o empréstimo para quem recebia
o Auxílio Brasil e o Lula agora pro CLT, os dois errados, do mesmo jeito. Certo, concordo. Então, como que eu vejo gente defender um É e ser contra o outro? Eu vejo o Arquivaldo criticar o do Lula, criticar o do Bolsonaro Vou e postar esse parabenizar o do Lula agora. Isso não pode, eu A acho. questão é a seguinte, vamos lá. Ah? Se o Lula fizer por exemplo, tem um fato sobre a gestão do Lula que eu achei que era importante. Aquela questão de exploração de petróleo lá na foz do Rio Amazonas. Porque um monte de ambientalóide quer bloquear aquilo lá, quer impedir tudo, atrapalha e tal. Aí o Lula quer explorar, porque não é porque vai explorar que vai explorar e vai contaminar tudo e tal. Não é assim. Foi uma decisão que eu achei que foi importante, né? Só que ainda não aconteceu. Agora, todo o resto, ou seja, de 50 medidas, ele teve uma que foi positiva. Eu vou elogiar aquilo que foi positivo. Todo o restante, pô, isso aqui é errado e vou explicar por que foi errado. Aí você pega Bolsonaro. Vou bater palma pra tudo que fizer? Claro que não. Lógico. Eu vou observar. É que nem você falou aí. Tem essa questão de aumento aqui, auxílio e tal. Agora, vamos supor, de 50, o cara acertou 40? Então a gente, pô, então, é uma questão, não é uma questão só de time de futebol. Eu queria que de 50 qualquer um dos dois tivesse acertado menos 10, né, Vanderlei? Não é uma questão. Você mediador Só essa questão. aqui? Não é uma questão Eu de acho futebol. Porque você vê a matemática acontecendo. Isso é um tema relevante. Se fosse a questão. Mas nós Vou temos colocar. que Eu vou colocar. Eu vou colocar. Agora me lembrei aqui, ele zerou o imposto do jet ski, do iate. Então, realmente. De videogames também. Realmente tem bastante relevância para a população. Nem falar Pelo disso. menos ele não aumentou os impostos de importações de Mas petróleo. quem disse que tem que fazer isso? Eu não sou a favor do Lula, não. Eu acho que nós temos que mudar o modelo que é feito. E exportações Agora não podemos endeusar. Ele não aumentou o imposto No de outro. importação de painéis solares, que foi recente. Que era um plano que atingia a maioria da população, onde ele viu Da importação ou da exportação? Importação. Cotação. Importação. Certo. Tá certo. Em Aí, tá 6%, certo. E tá entendeu? certo. Ele não limitou os juros do capital próprio do JCP, a tributação do Ninguém tá conversando eu quero. É porque eu vi que. É porque eu vi que ele gosta de chat GPT. Eu queria que ele explicasse. O que é isso que ele tá falando. Que ele tá falando de algo que ele nem não entende. Isso é o bolsonarismo, isso é o lulismo, É. isso é o bolsonarismo, é o lulismo. Você É acha? jogar um monte de informação. Ele tá jogando E a pessoa não informação tem ao condição de vento. digerir o que Foi- tá falando. não, o aumento do imposto da importação das placas solares, ela pesa ou não pesa pro bolso do contribuinte? Não, olha aí pra você ver. O meu amigo, minha amiga que tá ouvindo aí. Não, pesa ou não pesa? Eu vou responder o meu amigo aqui, porque ele tá falando que ele pesquisou no chat GPT, mas ele não sabe o que ele tá falando. Eu vou explicar pra vocês. Quando aumenta o imposto da importação, não é que ele tá querendo prejudicar quem tá comprando placa solar, não. Ele tá querendo favorecer quem fabrica placa solar aqui no Brasil para poder competir com o mercado chinês, com o mercado da Índia, que são os mercados onde mais exportam esse tipo de tecnologia. Se você deixar a placa de energia solar chegar do mesmo valor que ela sai da Índia, que ela sai da China, Importação, sem ela ter imposto aqui, os nossos pais e mães de família que trabalham em indústria, que produz placa de energia solar, vão perder o emprego, porque eles não vão dar conta de concorrer com o valor. Vocês entenderam? Então você tá peraí, desinformado, gente, porque todo mundo que trabalha hoje com esse segmento tá reclamando. Eu vou trazer um pouquinho sobre esse gancho aqui. Aonde o pessoal tá na história? Onde o pessoal tá? Você já comprou? agradecendo? Não, só lá. Isso é porque o doutor Léo. ele é certo. Léo, ele disse que todo mundo tá reclamando, certo? Quem aqui nesse Edivaldo, eu te podcast desafio agora a sair da comprou empresa. energia solar e tem uma usina em casa? Vai me volta. Ah, obrigado. Eu comprei, eu tenho. Beleza. Você tem Tem. usina na sua Tenho. casa Tenho. e comprou agora há pouco tempo? Agora há pouco tempo não. Vai Porque ter. eu tenho, e inclusive eu tô trabalhando também com a cooperativa, que é parceira que tá patrocinando o Tacão, a Só Invictus. Você que quer ter um design em energia solar, procure o Rodrigo, o Álvaro, me procure, que nós temos um excelente preço lá na Só Invictus. Nós vamos dar um design para você de 17 a 20%, aproveitando essa parte. Vamos dar um tem que- pouquinho os âmbitos. Isso. Aninha, Dizer- traz pra gente Não. a sua opinião, a sua visão que eu quero escutar. Dizer assim, Léo, que eu acho que é importante esse tema, mas ele é um tema que... Mexe com paixões. Eu acho que nós temos que paixão. concluir essa fala O pessoal e não acho que falar um preocupa pouco do realmente em município, abordar falar um pouco o que das é. ações do vereador, do legislativo. É minha sugestão. O povo gosta mais desse tema aí. E minha Parece que sugestão. Tá tão polarizado Acho- o país que
Você não Falar um pouco do concordar nosso com alguém, município, da nossa cidade. Você O não que tá bom, concordar o que com pode um, melhorar? concordando com o outro Hein, automaticamente. vereador? não é assim. Vereador, eu queria aproveitar esse podcast para a gente falar um pouco do nosso falar de município, cidade? Vamos sim. um pouco da gestão do nosso prefeito, um pouco do legislativo, Vamos sim. né? Esses vereadores renovou bastante a Câmara. Eu acho que é importante, né? Nós falamos um pouquinho O sobre isso, tema Léo. vocês que mandam, a gente tá aqui para falar. Inclusive essa questão que a Aninha colocou do município, eu fiz uma pesquisa agora no final de semana passado e eu achei bem interessante esse tema que o Tassi falou de placa de energia. Eu lembrei da energia solar, não tem nada a ver com valor, mas um dos questionamentos que eu coloquei, eu não vou falar todos os números, até porque eu não tenho autorização e é off, mas alguns números o deputado me autorizou a falar. Eu achei interessante porque quando eu fiz uma pergunta que pergunta assim, na sua opinião, qual o ponto positivo da gestão do prefeito Marden Júnior? E perguntei também um ponto negativo. E eu achei interessante que com quase 14% da população de Trindade considerou a iluminação pública ponto positivo. E para vocês terem uma noção, a educação ficou empatada. Por quê? Porque a educação teve 18% de positivo e 4% negativo. Ou seja, quando você põe na balança, Como é que você é? tem... Repete aí A educação teve 18% de positivo e 4% negativo. Então, aí quando você põe na balança, dá 14% de positivo, porque o 18% considera positivo e quando você põe no negativo, 4%. Então, a educação É interessante. ficou abaixo, não é isso? Oi? A educação ficou abaixo. Não. Ficou igual. Igual? Mesmo índice, É porque a 14%. iluminação todo mundo é muito visível, né? A iluminação, se vocês verem as imagens de drone que nós temos do antes e depois, é impressionante. Sucesso, né? Mas Trindade tem sido referência na questão da alfabetização, com prêmios no Alfa Mais aí. Né? A regional ficou em primeiro lugar no estado de Goiás, em Foi, questão de exatamente. educação. Então, foi um avanço muito grande para o nosso município aí, a gestão do prefeito Marden. E foi... O mínimo, o piso que é pago aos professores, né? Inclusive a Câmara, no começo do ano, a gente já aprovou isso aí. E tem algum projeto sobre EAD do município? O município, o prefeito tem... Ano passado, ele conseguiu fazer um trabalho muito bonito, que hoje é referência, que é sobre os autistas. Os autistas, hoje nós temos inclusive um local que fica ali em frente à Escola Reino Nobre, que está atendendo, e toda escola do município tem pessoas, tem profissionais capacitados que estão atendendo crianças especiais. A grande maioria, Apoio em sala de aula. a grande maioria são autistas. Nós temos, eu até visitei esse dia. Multiprofissional, né? Esses dias eu visitei a escola que fica ali perto da casa da Aninha. Escola não, sei meio que fica perto da casa da Aninha, que é a Domitília e a outra Você vê Maria Reinalda Carvalho? Elas me apresentaram lá, elas têm uma sala especializada. Você vê a mamãe lá, Emivaldo. É mesmo, verdade. Olha só. E lá Parabéns, hoje né? eles trabalham com 18 crianças especiais. É uma sala, É um um sucesso, trabalho né? muito bacana. Educação de qualidade. Tassi, né? qual que é a sua visão sobre a educação à distância? Eu vejo que tem aprimorado. A gente tinha um preconceito há alguns anos atrás, mas eu tenho visto muitas pessoas se desenvolvendo com muita competência com esse ensino à distância. Eu pego a minha irmã, né, por exemplo, que ela fez cursinho a vida inteira presencial aqui em Goiânia e nunca alcançou o seu resultado, o seu objetivo no seu concurso público. Ela passou a fazer um curso à distância, né? E hoje ela passou no concurso para a polícia, tanto em Goiás quanto em Minas. Então, eu pegando esse exemplo dentro de casa, eu acho que há casos e casos. Eu Sim. acho que nós temos muitos casos aí que pode ser eficiente e dar resultado, sim, na vida da pessoa. Sim. Tem 5 cursos que o governo proibiu, né? Medicina, direito... Semana passada foi inaugurado aqui em Trindade o... Até porque, Na verdade, Léo Vieira, se você pegar algumas faculdades dentro de Goiânia, eu já frequentei, eu tive a possibilidade de frequentar umas, há 19 anos atrás, eu sentei no banco de uma faculdade, era um nível de ensino. 10 anos se passaram, eu voltei para lá para fazer o mesmo curso, concluí o curso, o nível do curso caiu demais. Então, assim, eu acho que tem que se reforçar mais a questão do MEC aí para fortalecer, ter mais critérios para possibilitar essas faculdades terem curso. Nós inauguramos um agora, nós não, assim, foi inaugurado um agora em Trindade, lá na Raimundo de Aquino, a Unialfa, né? Acho que até uns vereadores foram lá a Unialfa fica ali perto da Francis Paulo Ramos, bem, lá no prédio do Wilders, lá onde era aquela do Dr. Leone, esqueci o nome. Mas eu penso,
O EAD, eu acho que é bom, mas é complicado. Eu não sei Mas se o brasileiro... é o futuro, viu, Amival? Mas eu não sei se o brasileiro... Não tem retorno mais, não. E, doutor, Você os tinha falado- bons vão aperfeiçoar isso aí, permanecendo. né? Os O ruins vão filtro, saindo. o filtro é o próprio Não, mercado de trabalho. Justamente. A gente vê que presencialmente já tem muitos profissionais que são um lixo. Recentemente a gente teve o caso de uma conselheira tutelar que foi extremamente maltratada aqui no ETRIM. Um médico que chegou lá e tal, destratou totalmente a pessoa. E ela tava levando uma criança, tava de plantão. Então a gente vê uma coisa assim, o cara foi formado presencial. Aham. Agora a gente vê, por exemplo, hoje na área Mas de tecnologia... educação é uma Certo, coisa que... ok. Mas quem não vai de casa, mas profissionais hoje- A formação aí na faculdade, eu acho que não vai dar educação para as pessoas. sim, Ô, Léo, já chega lá pra profissionais e aprender profissionais. conhecimento. Agora, Ô, Léo, nós- só uma pergunta que o vereador tinha feito aqui sobre essa questão de foram proibidos alguns cursos. Recentemente teve foi uma medida provisória que colocou em xeque a maioria dos cursos. Parece que vai ter que voltar atrás. Quem já está cursando EAD hoje nas faculdades pode concluir. Direito adquirido. Mas foram uma série de exigências que está quase proibindo o EAD aqui no Brasil atualmente. E é que nem o Tasso tinha comentado, é o futuro. Não adianta a gente brigar, o senhor também tinha falado que é o futuro. Muita gente, inclusive, tem aprendido com a inteligência artificial. Existem vários desenvolvimentos. Não é curso em si, mas a própria inteligência artificial já está acelerando o processo de aprendizagem. Então, assim, a gente não pode ficar Ela para mesma trás. tem aprendizado. Tudo que leva ao conhecimento, eu acredito que deve ser louvado e parabenizado. Muita gente, inclusive a direita, critica muito o Paulo Freire, sem conhecer, sem nunca saber a obra do Paulo Freire. A educação de pessoas, de adultos, é de extrema fundamental importância. do mesmo jeito que tem pro do Brasil. menino lá que faleceu, o Olavo de Carvalho. O inverso também é Isso, verdadeiro. isso. O A preconceito- pessoa critica o Olavo de Carvalho sem nem saber o que é a obra dele. O outro critica o Paulo Freire sem saber. O Porque EAD. o time- você Não, tá- do Paulo Freire eu critico aquela questão lá que ele coloca a educação como um aprendizado que é construído junto. Então a criança que chega ali... Mas é claro, É o nesse conhecimento é trocado. É, Ô, Léo, Nesse- as próprias Tava aqui trocando faculdades, conhecimento. as próprias Não, certo. faculdades Uma hoje. coisa é um debate onde você traz conhecimento, aí eu vou chegar numa faculdade, por exemplo, de física. O professor chega lá, Não, mas não é assim, não é na faculdade de física que a criança vai chegar lá. eu tô comparando como se Assim. eu chegando numa faculdade de física. Agora chega criança que não sabe, que tá no conhecimento básico ali. Uhum. Aí tudo que a criança sabe, você já conhece, às vezes o que ela pensa que sabe tá errado. Como que ela vai adicionar o conhecimento para você? Então tem alguns pontos, Vamos ver, tem algumas é. coisas- Eu sou da área da educação, né? É. Eu sou um pouquinho da área da educação. Eu acredito que essa iniciação da criança e do adolescente é necessário esse contato. Até Mas para ela gostar, pegar curso, Sim, sim. Eu sou da área da educação e sou apaixonada. Vamos falar a verdade, muitas crianças vão para a escola para alimentar. Sim. A pobreza é grande, o Brasil é um país de muitos pobres, de miseráveis, que vai para a escola para alimentar. E eu vejo assim que está, até Isso é botei a fato. palavra aqui, democratizando, né? É O EAD, uma forma, né? sim, é uma forma de Democratizar. dar flexibilidade, né? É A verdade. pessoa vai estudar no horário que ela pode, porque ela trabalha o dia todo. Então, né? Então, É. eu acredito que isso pode sim, eu acho que depende de cada um. Às vezes o aluno está em sala de aula, mas a cabeça dele está longe. Entendeu? A gente vê Eu histórias de falo porque- superações aí todos os Sim. dias, né? Pessoas que trabalharam na Sim. roça e no cabo da enxada. Eu acredito, se quiser, né? Se quiser, né, vereador? É. Se quiser, faz com qualidade e faz bem feito. A minha visão é Pra que mim, eu não vejo é, isso, né? não é puxar A exatamente só importância- para um lado ou só para outro Isso, é o lado. meio Eu acho termo. que tinha que flexibilizar. Por exemplo, não tem condições de um burocrata que tá lá em Brasília saber a demanda de um pai que tá aqui em Trindade, do outro que tá lá no sul, do outro que tá lá no Nordeste. Certo. Não tem como. Então o MEC, aí, não, agora a gente vai definir uma estrutura que vai servir para todo mundo. E aí se o cara não encaixa, não, a gente espreme ele até encaixar nessa estrutura que a gente pensou. Isso eu acho errado. Eu acho que cada pai, ele tem que definir o que seria melhor para sua mas filha. aí você vai chegar num ponto que eu tava querendo te falar, Ah, que você falou da menina que foi lá no ETRIM e foi maltratada. Aí eu lembrei de eu lembrei de uma frase do professor Marx. Eu dei aula durante 7 anos no Colégio Delta em Anápolis, no Bueno, e no Colégio Delos em Aparecida e aqui no Afonciano. Um dia, numa reunião de professores, o professor Marx falou um negócio. E olha que é o colégio de referência de Trindade, que é o Afonciano. Em tese, são as crianças mais bem educadas, em tese, porque não significa que é porque está indo para um colégio particular que é mais educada. Mas seriam crianças de filhas de pais que têm mais tempo, Podemos em dizer que tese. Sim. Porque, em tese, o pai que é Sim. mais pobre, ele tem que trabalhar mais, então ele teria que ter menos tempo Menos e tempo tal. com a criança. Mas só porque essa teoria do professor Marx, que ele falou lá, ela encaixa para todos os colégios. Ele fala assim, olha, hoje os pais estão terceirizando a educação para as escolas. Porque o professor ele não é obrigado a ensinar filho a falar obrigado, de nada, desculpa. verdade. Isso daí teria que aprender em casa. Da família.
princípios éticos e morais Não depende só são da... princípios que tem que se aprender em casa. Em casa. Então, esse Escola médico conserva. que fez essa falta de educação ali, não é que ele foi mal educado na escola, não. Ele foi mal educado em casa. E hoje em dia, infelizmente, a nossa educação, ela tá deixando muito a desejar, porque os professores não têm tempo de ensinar ética, moralidade, educação, respeito para as crianças. Eles foram contratados, eles estão ali para ensinar conteúdo. programático. Sim. Exatamente. Então, muitas das vezes, e o Brasil é um país muito jovem, é um país que a democracia tem a minha idade, tem 40 e poucos anos de idade. É um país muito jovem ainda, e nós ainda temos muito que avançar. Eu acredito que o problema do EAD é porque muitas das vezes, ainda mais hoje no tempo aí da inteligência artificial, vai ter muita gente burlando o sistema e não vai aprender o conteúdo, que é o que seria necessário. E eu acho que o nosso nível de ética e moral ainda está muito abaixo para poder absorver o que o EAD tem para fornecer para as pessoas. Se você fosse colocar um EAD hoje lá no Japão, eu tenho certeza que os japoneses não iam burlar o sistema, porque o japonês não burla nada. O Zico disse que a maior dificuldade que ele tinha quando ele foi para o Japão era de convencer os atletas a avançar a barreira, porque a barreira é 9,15 m. O Zico falou, avança. Eles, não, professor, é 9,15 m, né? Tem que ficar paradinho aqui. Mas nós estamos falando de uma cultura... nós estamos falando de uma cultura milenar. Esse caso que você citou, eu acho que tem nada a ver com a competência técnica do médico. Não. Certo. Ele pode ser muito competente, mas ele é uma pessoa que não Certo. faltou. Não, mas certo. faltou a Eu educação citei dele. esse exemplo. Agora, a questão da educação, como o Evaldo falou, acredito que você também falou, ela não depende só da escola. São Ela não depende variáveis, só são variáveis. da faculdade. Tem várias variáveis aí, como já Certo. citado pelo Evaldo, a formato de criação, as condições financeiras daquela pessoa, a sua condição social, cultural, que influencia ele. Eu digo aqui, ó, eu cursei o curso de jornalismo no ano de 2009. Eu entrei na Alfa, quando ainda era faculdade Alfa, que ela era uma referência na época, nesse curso de jornalismo. Eu encontrei lá pessoas que vieram de cursinhos, que estudaram nos melhores colégios de Goiânia, e eu vim de uma instituição pública, muito falha, por sinal. Então, a minha dificuldade para mim chegar ali próximo do nível deles foi muito grande. Então, essa condição social influencia muito no nível da educação da pessoa e na evolução, seja à distância, seja presencial. Certo, eu vou aproveitar, a gente acabou de levantar 3 ganchos aqui, eu quero aproveitar esses ganchos. Eu levantei sobre essa questão desse profissional, porque o cara não basta apenas ter conhecimento. Existe a teoria também das soft skills. As hard skills, o cara pode saber muita coisa, pior que esse profissional, eu duvido que ele saiba muita coisa, mas tem também as soft skills, que é aquele tino com a pessoa, habilidades emocionais. Então, isso, ela é completamente incompetente. Então, como profissional inserido no mercado e no mundo, ele precisa também desenvolver as soft skills. Por isso que eu citei sobre esse exemplo em si. É um péssimo profissional no ETRIM, que não adianta ele ter sido bem formado, e não é a modalidade que vai falar isso. Podem ter maus profissionais sendo formados em AD? Sim. Mas também existem maus profissionais sendo formados no presencial. Esse foi o ponto que eu estava levantando. Sobre essa questão da educação em si, sobre a educação pública. A educação pública custa, hoje, cerca de 3 vezes mais. Um aluno matriculado numa escola pública do Estado, ele custa cerca de 3 vezes mais do que ele custaria se ele tivesse matriculado numa escola particular. Na Argentina, a gente está vendo uma iniciativa lá de muito sucesso que o Milei está emitindo... Quais seriam os valores? E por aluno, mais ou menos? Isso é uma média. Gasta R$1.800 por aluno. Gasta na escola. Eu acredito que... Eu acredito que o gasto Não, da escola eu realmente sei é maior. porque, tipo, quando teve aquela brigaiada ali do Reino Nobre, aí depois eles passaram, parece que cada aluno custa 480 Sim. mês por... Mas eu já explico por que fica tão mais caro quando é questão pública. Aham. Mas aí o Milei está com uma iniciativa de muito sucesso lá, que é a questão de emitir voucher. Por exemplo, o aluno que ele estaria matriculado em uma escola pública, a família recebe um voucher, que aí o pai dele vai pegar aquele dinheiro e vai matricular numa Mas escola aí o que você privada. faz com o professor que é concursado lá do estado, lá, que já tem 20 anos lá, vai acabar com a escola pública? Então, Qual seria... aí a questão é, a gente quer melhorar a educação, sim ou não? Certo. 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 Então, você está me dizendo aqui que o seu pensamento é melhorar a educação, é colocar todo mundo na iniciativa privada. Exatamente. Eu sou Exatamente. contra. Eu também. Aí, agora eu vou explicar E olha que eu por quê. defendi. Não é porque eu sou de esquerda, E não. olha que eu defendi os Esse colégios. papo Olha aí, que eu ó, não de esquerda, apenas defendi na os colégios faculdade, militares, faculdade como eu federal, fui. certo. Você lembra, né? Lá, Eu fui uma das pessoas que mais lutou por lá. de direita lá. Porque lá realmente tem o pessoal de esquerda. Meu Deus, você era visto como direita? Claro. Eu era totalmente contra. Nós ganhamos a eleição. Certo. Agora, eu vou explicar por quê. Totalmente
contra, com ideia de direita. Mas efetivamente, ô Léo... Essa questão de esquerda e direita depende de onde é que você tá. Se você tá na direita, você tá aqui com uma pessoa de direita, você vai ser de esquerda pra Sim, ela. não, mas- Se você tá com uma pessoa de direita, você vai ser esquerda É por pra isso outra, que então. eu uso essa questão do filtro. Se você defende mais Estado, você tá pendendo... Ô, Léo, de mas eu ideias quero que mais- você me explica. Ah. Vamos lá. Por que eu que- tô te falando, é porque você acabou de me dar um número. Certo. Eu sou estatístico, eu adoro número. Você falou que as escolas públicas Então, gastam 3 vezes mais. Eu vou te certo? dar o porquê disso. Não, eu vou te dar Não, eu números. também te falo por quê. Não, eu vou te dar Ah. números primeiro, aí você vai me explicar onde que tá essas 3 vezes mais. Eu vou dar 2 parâmetros, certo? Certo. Vamos lá. Escola Reino Nobre. O MEC que repassa o dinheiro pro município que repassa para Reino Nobre. Eles têm uma Certo. tabela, tem uma planilha. Uhum. Não tem jeito do MEC. Chamamento público. Não tem como, Você mudar não o tem valor. como passar R$1 a mais do que o Certo. público. Tá. É em torno de R$480. Vou pôr R$500, Uhum. certo? Então é R$500 por aluno que o MEC vai repassar para a escola. Então isso daqui vai me dar R$3.000 por ano. Uma escola pública de Trindade 6 gasta... mil, com... Não, dá 3 mil, são 500 12. vezes 12. Ah, é, 6 mil, verdade, desculpa. R$6.000 por ano. Aí você tá me falando que com escola particular eu gasto 2 mil por ano? Essa escola Qual aqui- que é essa escola? Não, esse repasse aí para uma Você escola... entendeu? Não, ele tá falando o contrário. Ele tá falando o seguinte: hoje o preço médio de um colégio particular é R$500, R$600. Ele tá dizendo que um aluno de instituição pública, ele gasta, o MEC, lá que você pega Não, quantos ele alunos? Eu custa. acabei de falar o valor. Quantos Certo. alunos, Não, alunos tá existe certo. Não, escola mas pública? ele tá Existe certo. 1 milhão de alunos. Então nós gastamos tantos bilhões. Então é 3 vezes maior do que o que gastaria do ensino privado. Só que aí você tem que levar outras variáveis nessa conta. Você tem que levar que você está pagando um professor, que você está pagando a manutenção de um prédio. Né? Sim. Aí você vai falar, não, mas nós sustentamos toda uma cadeia de corrupção, Não, nós tem igual teve lá no Maranhão. Nós tem no Maranhão que o EJA do Maranhão, tinha parece que uma cidade lá tinha 2 mil mortos estudando no Certo. EJA e o dinheiro cair Deixa da eu- conta, né? Então, Deixa eu, Aí é outra coisa. deixa eu fazer uma pergunta pro vereador relacionada ao município, pode ser? Pode? Está dentro da nossa fala sobre educação, Aham, sobre legislar, executivo. É muito minha área, né? Então claro. eu fico curiosa. Vereador, advogado, vereador Vanderlei, né? O que você tem esperado do seu mandato esses dias? Quais são as suas dificuldades enfrentadas? O que você tem sentido? São o quê? 5 meses de mandato? 4 Isso, meses praticamente, 4 né? meses, Fevereiro. recente. O que você tem sentido? Você tem... Não tem encontrar dificuldades, não. A dificuldade que tem é de missão ao município que a gente vê que realmente o gestor tem. Uhum. Você pede, né? O vereador é um pedinte. A senhora que foi 4 mandatos aí sabe, a gente é um mero pedinte. Então, às vezes, a população deposita a confiança, uma expectativa muito grande no vereador. Acho que eu sei. Mas a gente é um pedinte. A gente chega lá no secretário, tem que roçar tal lugar. E a demanda da cidade é muito grande. Às vezes o cara, porque um vereador pediu, vai lá e roça. Mas ele não pode ficar refém de fazer aquilo, porque um vereador pediu, então tem toda a cidade para ser administrada. Então, assim, às vezes... Eu acho isso um absurdo, porque você tem que pedir para o prefeito fazer o trabalho que já era para ele fazer. Não, mas o que acontece? A cidade gente é é prioridade. É um advogado. Aí chega as O vereador, vereador né? é um advogado do povo. Chega as demandas, Você o vereador tem que dar representa- retorno. O João Então- diz que sim, representa o Palmares. Eles vão advogar pelo Palmares. Então, eles vão pedir pro só Palmares. quem conhece Mas, ó, vereadores que é beneficiado no município? Mas, ó, Não. Não é, ó, não é mas, ó, beneficiado. essa não. pauta, por exemplo, que ele chegou aqui já entrando, é uma pauta positiva. Certo. Né? Você Não, tá não, falando sobre não as funciona. Eu trabalho. asfaltadas. Eu sou literalmente o intermediador entre os vereadores e o executivo. Então eu sei muito bem como funciona. Primeiro, hoje em Trindade nós temos 100 bairros que tem moradores. É mais bairros. mais. Mas eu tô colocando 100 que tem moradores. Não, é torno de 103, mais ou menos. mas eu Não tô tem. falando. É pouca coisa. Eu tô falando 100 bairros tem moradores, em média. Uhum. 100 bairros tem moradores. Nós dividimos hoje isso, não apenas para fazer pesquisa, mas dentro da gestão também, em 10 regiões. E hoje, tanto educação, quanto saúde, quanto infraestrutura, eles têm lá a educação e saúde é mais tranquilo porque eles têm a quantidade de médicos que tem que ter, o PSF, tem as agentes de saúde, tem as agentes de EDMI, tudo eles vão fazer ali. Eles têm todo um cronograma. Agora, o que acontece entre vereador é o seguinte, porque mesmo a infraestrutura tendo lá, a infraestrutura hoje tem 3 equipes de tapa-buraco, por exemplo. Tem 3 na região leste e 3 e na região central. Eles não vão... Essas 3 equipes aqui, elas não conseguem fazer tudo de uma vez, 100 bairros. Ela tem um cronograma.
E vereador é o seguinte, ele quer resolver o problema do dele. bairro dele. Então tem sempre, se o vereador não entrar aqui pedindo, vai resolver o problema do bairro dele, vai, mas pode ser que vai resolver daqui 15 dias, mas ele entra lá, põe pressão e tenta para poder mudar o cronograma. Entendi. Mas não é que se ele não pedisse, não ia resolver. Mas aí tem um vereador lá do Palmares e tem um lá do Maísa. Lá O do Ponta Caiana, Palmares, o do Ponta Caiana. Aí, mas em tese, por exemplo, troca de lâmpadas queimadas. De vez em quando o povo fala, nossa, tem lâmpada queimada, não sei, tem 10 lâmpadas queimadas aqui no meu setor. 10 lâmpadas queimadas no setor não é nada. Mas se o cara for na lá... mesma rua, imagina, povo mas o camarada, a pessoa tem que entender que ele tem que seguir um cronograma, porque senão a operação fica mais cara. Já imaginou, você conhece o Região Leste? Já imaginou, a pessoa tá tá no ali Palmares, trocando lá você no volta pra Santa Palmares, Maria. aí ele vai lá no Renata Park. Ele tá lá fazendo um tapa-buraco no Palmares e vai lá pro Renata Park. Não pode. Tem que seguir por todo região. um cronograma. Mas aí vem os requerimentos dos vereadores e os pedidos, que eu entendo eles. Cada um tá puxando sardinha pro seu lado. E o Mas cara a quer gente tem que pensar o seguinte, como é que a cidade é? A cidade é uma cidade difícil de administrar. Haja vista que tem um setor que é o Palmares, que fica no extremo da cidade. Sim. Temos Perto as da zonas Goiânia. rurais, Santa Maria e Cedro. Não, Temos Mariápolis, Decolores. Santa Fé. Então a cidade cresceu de forma esparçada. Não tiveram Você tem algumas. Não tiveram Você tem cuidado, alguns olha, lugares, ô pode Léo. ser feito para mudar a mentalidade da população, para eles cobrar do vereador realmente aquilo que é de sua atribuição, que é legislar, fiscalizar e sair eu acho fora que um o pouco. tempo, é a educação, é o tempo, né? É o amadurecimento cultural das pessoas, né? Porque, na verdade, assim, a gente recebe muito também pedido de emprego, para te falar a verdade. pra você. Então, Nada a ver com assim, às vezes até tem, a gente encaminha um currículo com a empresa que está digo assim, não é que tá função pedindo. de um vereador, né? Não seria, né? O vereador é a função dele, de fato. Nós temos parcerias com empresas privadas. A Coca-Cola mesmo. A Coca-Cola mesmo esses dias foi lá na Câmara, o Aldo. A Coca-Cola teve lá na Câmara esses dias para trás, o Aldo apresentou lá para os vereadores toda a estrutura. Nós temos o secretário Zé Maria de Indústria, Comércio e Trabalho. O prefeito Marden tem buscado muitas empresas para Trindade. Um dos problemas de trazer empresa para Trindade ainda é a infraestrutura precária no que se diz respeito à água e à energia. Hoje tem muita empresa que não vem para Trindade porque tem risco de estar ali e de repente cair a energia, faltar. Exatamente. E o prefeito está cuidando disso, tá buscando melhorias nesse sentido. O prefeito tem buscado muito recurso também para fazer não apenas o recapeamento e tapa-buraco das ruas, para refazer algumas ruas. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Seja disso aí de passagem. E onde seria? Eu posso citar aqui alguns exemplos que foram feitos. Os recursos que o deputado tem Do encaminhado. Cristiano Galindo mandou mais de 14 milhões, eu acho. Essa área industrial que tanto se sonha e se projeta em Trindade, qual seria a melhor região hoje para se Tem vários pontos de vista. Por exemplo, hoje vai existir um porto em Palmeiras, né? Daquelas norte-sul. Da Norte-Sul. Alguma coisa na saída de Palmeiras para Palmeiras que seria ideal para poder escoar para lá. Né? Quando você vai tem que pensar... pensar várias coisas. Mas aí tem área para lá? Tem. Porque Eu a acho que gente vê que na um dos região lugares leste a entre Goiânia e Trindade já tem bem menos, né? O a na escassez rodovia- de área lá. Ô, Tássio, nós temos existe o plano diretor da cidade, ele tem que ser feito e vai passar pela Câmara com toda certeza. Ele é porque alguns prefeitos que passaram em Trindade, eles não pensaram em Trindade a longo prazo. Porque quando o Marden tem que estar pensando em Trindade para daqui 20 anos, daqui 15 anos. Não adianta ele pensar Trindade só agora. Porque tem muita coisa que ele está resgatando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A Rua 2, lá em frente à Coca-Cola, aquele problema tinha uns 30 anos. E muitos prefeitos, por exemplo, nem rede de esgoto, rede galeria pluvial não fez. E isso ferrou literalmente com a infraestrutura de Trindade. Essa questão do polo industrial vai ter... Tem um projeto, inclusive está buscando parceria com o governo federal para fazer o anel viário de Trindade, que ele passaria ali para perto ali atrás um pouquinho do Sol Dourado. Eu não lembro de certinho, não. Eu acho que a ideia de fazer esse novo polo industrial, eu acredito que o Marden deve estar pensando em fazer alguma coisa nesse sentido. Que é ali pro lado, não tão próximo de Santa Maria, mas ali naquela saída de... Ali no Marinho de Melo. exatamente, que vai passar. Porque você tem que ter... Aquela área lá é pública ou é particular?
Não, Aquela região. não, aquilo lá é área particular, mas quando você loteia uma área particular, 15 ou 20% dela, eu acho que ela tem que ser destinada a... área pública. Sim, É. sim. 15, eu não sei se é 15 ou 20, o Vanderlei vai saber melhor, eu acho que é mais fácil a minha 20%. saber, porque isso aí foi, a postura É. foi aprovada já há um tempo. Não, mas eu acho que é 20% tem que ser destinado para a área pública. Mas aí é lógico que o empreendedor, ele vai ter interesse também de ceder a área ali, porque para ele valoriza o Não, mas eu empreendimento. acredito que é para fazer o que ele está falando, a prefeitura vai ter que fazer a compra de uma grande área, né? Exatamente. Para poder fazer um polo industrial. Porque eu digo. Assim como a Aparecida fez. Nós temos assim como ali a entre Anápolis fez, o né? Bandeirantes eu e o conversei com o Palmares, que ali prefeito, também eu conversei com uma. o prefeito e ele falou que tem esse interesse sim de fazer algo nesse sentido. Eu acho que entre o Bandeirantes e o Palmares Bandeirantes e o Palmares é muito urbana já, viu, Eu Otávio? queria dar minha sugestão. É urbana, mas tem espaço para abrir uma via. Tem regionais, assim, É. sabe? É porque também privilegiar. Mas como é que faz o escoamento ali? O problema é esse escoamento. Exatamente. Tem, Essa tem, questão. tem aquela área entre o corredor do Palmares, que pode ligar até a 070. Ainda há espaço ali. Ainda há mecanismo para você montar uma via para saída para aquela rodovia da 070. Assim, não sei se você sabe, é muito grande a questão de um polo industrial. É muito Eu grande. acho que Exatamente, Coisa mas de- a área lá é e tudo isso, 40 A tá? área é grande. Eu falei aqui do plano diretor. Quando você apresenta o plano diretor, você tem audiências públicas. Aí que tá onde Comunidade falta muita chamada. participação da comunidade nessa situação. Nessas audiências públicas, os empresários interessados têm que ir lá na audiência pública, tem que apresentar as ideias, porque muitas das vezes o prefeito pode estar achando que o melhor é ali, para saída de Campestre, ou lá perto do Cedro, ou saída para Goiânia. Assim, eu não sei qual que é que ele tá pensando, mas é importante Mas aí eu as acho- pessoas eu chegar acho que lá, o mais interessante, debater, Emerval, conversar, justamente apresentar na sua ideias. área. É na sua área, é mediante estudo, Não, pesquisa, para ver onde há uma demanda maior Onde é que tem mais mão de obra? de emprego, onde tem maior essa mão de obra, para onde escoamento qual lugar que pra infraestrutura. o perfil de empresas vai escoar melhor, se talvez lá para a região de Araguaiana não seja a melhor região, às vezes talvez seja aqui. Sobre esse aspecto, eu quero até aproveitar a sua presença aqui, para 2 pontos, 2 perguntas. A primeira pergunta é sobre como que está esse processo, se existe algum projeto da prefeitura para melhorar esse caminho de comunicação com a comunidade, aproveitando redes sociais e tudo, ou se ainda não tem nada nesse sentido. Por quê? A gente vê aquela questão do viaduto lá da entrada da cidade, muita gente já chegou em mim falar, a gente conversa, bate papo, fala onde foi feito aquele semáforo lá, o pessoal fala, pô, o viaduto podia ter sido feito aqui, resolver muito mais a situação, porque tem uma caminho ali direto, e não onde foi feito. Aí eu já vou discordar. A gente tem uma GO ali, que o viaduto é do É lado porque, da GO. Não, porque, não, seria na GO mesmo, só que... é porque são Vai duas, pra- é porque são duas. vai Aquela que vai pra Goianira, Goianira. ali é o cruzamento de duas GO. Do GO, ué. Aí Ali direita, é GO, a direita ali é GO também. Não, certo. Aqui, ó. Só Aqui, ó. Você tem a Raimundo de Aquino aqui, certo? a entrada... Aí o viaduto tá aqui, certo? Aqui tá 060. Aqui é a GO que vai pra Goianira. Certo. É porque ele fez o viaduto bem no Não, lugar do GO, cruzamento das duas Aonde GO. é o sinal? É porque muita gente resolve nem o não se fluxo atenta pras a isso. duas GO. Mas aqui ali pra é só direita aqui é GO Trindade, também. Daquela rotatória só Sim, pra entrar a Trindade. questão é a seguinte, quem vem de Goiânia entraria fácil nessa GO aí E tranquilamente. fazia aqui, você fala. Agora, né? pra entrada pra cidade... Eu acredito que lá não tem espaço. Lá não teria espaço. seria feito o viaduto subterrâneo, como foi feito ali perto do Veracruz. Aí é mais gasto. Não, é menos, é mais barato. Lá, por exemplo, Mais barato que um viaduto suspenso? Em Eu frente acho àquele, que- em eu frente acho- àquele atacadão, lá em Não, Goiânia, mas lá tem um não. exemplo desse. Mas lá poderia é mão ser feito. única. Lá é mão única, não é as duas mãos. Lá vai ser feito um assim. Lá vai ser feito um assim em frente à Coca-Cola. Vai ser feito a mesma coisa. Eu sei qual que você está falando, é aquele subterrâneo. Lá em frente, o Cristiano conseguiu 2 viadutos. Vão ser aquele que está sendo feito. Vai ser feito um lá onde é o posto policial hoje, que é lá no. Perto da Coca-Cola vai ser feito um subterrâneo. Aquele da E a barreira. a barreira vai passar lá para onde tá aquele, lá onde tá a Coca-Cola, sabe onde tem aqueles, Certo. Agora sobre a comunicação, hoje é o Gustavo Queiroz, que é nosso secretário, ele hoje está com 2 pastas pesadíssimas, que para mim a pasta de infraestrutura hoje é a mais pesada que tem, e já tem 20 anos. Reduziu, porque hoje você praticamente não tem mais chão. Eu lembro que em 2002, quando eu ia fazer pesquisa, eu tinha que sempre coletei 500 amostras. Eu coletava 300 amostras onde tinha asfalto e 200 amostras na terra, porque naquela época tinha... Você lembra que jeito que era o 40% Cristina? Era 40% do Sim. município de Trindade não tinha asfalto. Sim. Aí, como nós temos que coletar as amostras proporcional,
e veio diminuindo, mas hoje ainda a maior crítica que tem a gestão ainda é porque as duas coisas que sempre Mas mais sempre tem vai crítica. ser saúde e infraestrutura, sempre vai ser as maiores Mas vai críticas. chegar uma hora que a infraestrutura, eu acho que do jeito que o Marden e o Jânio deixou muita coisa boa, o Marden veio e tem aperfeiçoando, eu acho que vai chegar uma hora que a infraestrutura meio que vai ficar só no mês de janeiro, fevereiro, porque todo lugar faz buraco na chuva, não tem jeito, isso aí. Buraco e mato não tem jeito. Eu acho que o Gustavo está fazendo um excelente trabalho na infraestrutura. Eu acredito que essa questão da comunicação, acho que passando a festa de Trindade, eu não acredito que ele vai continuar nas duas pastas, porque é muita demanda. Por mais que eu ache ele qualificado nas duas, mas a pessoa pode ser a mais qualificada do mundo, Jornalista, que ele não dá conta tá lá na comunicação, ele não dá ajuda conta de fazer as duas. Mas aquele viaduto vai ajudar muito a cidade. E eu acho que aquele retorno não vai tirar. Eu vou te dar um exemplo. Tomara, porque... Daqui Do semáforo, na daqui entrada para da Goiânia, daqui para Goiânia, quando tava fazendo aquele Na Festa Trindade, o que vai dar o que vai daqui realmente solucionar o problema do trânsito na entrada da cidade vai ser o semáforo. daqui para Goiânia, o Léo, quando fizeram aquele viaduto que tem lá na entrada, em frente ao posto, perto do terminal, eles colocaram um retorno à esquerda ali, que você entra pra perimetral, era pra ser temporário. Era igualzinho, era a mesma coisa. Eu acho que vai continuar igual. Você sabe qual que eu tô falando? Sei sim, na Avenida Inhumas. Eu acho que vai continuar, vai ser temporário. Eu acho que esse daqui de Trindade vai ser temporário igual aquele lá de Goiânia foi temporário. Tomara, né? Agora, a segunda questão seria sobre essa questão do plano diretor. Certo. O que você enxerga que poderia mudar e o que já está em andamento para essa mudança, caso haja? O Marden encomendou uma empresa, contratou uma empresa, que inclusive eu acho eles até tiveram uma reunião lá na Câmara Municipal, acho que no início do ano passado. Eu participei dessa audiência pública. E essa empresa está fazendo um estudo e pesquisas. Inclusive, o meu primo lá, o Diogo da Valese, tinha feito algumas solicitações, porque tem duas Valeses na Manuel Monteiro, e uma das reclamações dele é porque a Manuel Monteiro hoje virou uma rodovia, né? Você pode... literalmente virou uma rodovia. E aquela Valese que ele tem ali perto do ginásio, ela perdeu vendas porque tirou aqueles retornos que tinha, porque o povo ia, voltava, então, e aquelas empresas ali... todas. Aí o que está sendo feito hoje? Ele está escutando muitos empresários. Os empresários estão passando demandas. Tem demandas que foram feitas daquelas empresas ali próximas à Caixa Econômica mais para frente, que o Marden está no projeto também de revitalizar aquilo ali. Mas o principal estudo para esse projeto é a questão da expansão urbana mesmo. Porque o plano diretor de uma cidade, ele só faz sentido se você pensar a cidade a longo prazo. Você tem que visualizar uma área ali que hoje é só pasto e imaginar daqui 15 anos o que vai ser isso daqui. Se você já visitou Chapadão do Céu, uma cidade pequenininha que tem? Não. Fantástica, mas ela foi toda projetada. Trindade foi uma cidade que nasceu em torno do Medalhão e veio crescendo desordenadamente. De acordo com os interesses comerciais. Então, hoje o populativos. trabalho dos vereadores vai ser pesado. Essa Aninha já debruçou em cima de um plano diretor. Porque hoje Trindade nós está corrigindo Sim, o situações que não tinha que estar corrigindo. Já tinha que ter crescido organizado. Quando você vai fazer uma casa, você não faz o alicerce. Depois... Agora, Trindade não. Já fizeram as paredes, depois que veio fazendo alicerce, vem fazendo e vai... Então, eu acredito que os vereadores vão ter muito trabalho, mas eu confio E neles. a aí. população também. Aguardando vocês nas audiências. Assim, Lógico. quando for fazer a discussão do plano diretor. Não, tem que chamar o Léo, chamar o Acácio, chamar o pessoal do Novo para Eu tô à poder ir. disposição. E tem que... E é uma das coisas que eu Hoje apoio completamente, porque é a participação da população. Porque política, tem muita gente que, política não se discute e tal. Não, com educação, respeitando, vamos debater, vamos falar, vamos falar sobre as ideias. Eu vou te pontuar uma coisa que aconteceu e que às vezes a gente não pode dar muita relevância à empresária, essa questão, estacionamento, porque o cara só olha o que é o interesse dele. Mas isso é verdade. E existe um interesse comum maior que é do povo em geral, né? Meu pai foi secretário de trânsito do município e ele colocou aquela rua Coronel Anacleto mão única. Eu lembro. Rapaz, você vê a chiadeira que foi dos comerciantes. Que é um absurdo, porque aí não tem jeito de parar aqui na minha porta. A hora que eles viram que colocou de um lado só, que fez estacionamento, passou uma semana, 2 semanas, o povo já estava parabenizando. Então, assim, às vezes a primeira medida, quando você tem um impacto, a pessoa acha que é ruim, que às vezes pessoalmente desagrada dela em alguma coisa pessoal. Mas eu acredito que o que tem que ser feito é o estudo. Para fazer aquilo ali, tem um estudo técnico, o pessoal fala, não. E se tem uma coisa na política que um pilar da política que tem que ser levado
arrisca é que o benefício da comunidade é melhor, é Sobrepõe. mais importante, sobrepõe o benefício comum. Porque muitas vezes a pessoa ali só porque ele é um empresário poderoso, mas vai vir um benefício que Coletivo. vai prejudicar ele, mas vai beneficiar o coletivo inteiro, aí ele tenta se impor e tal, mas você tem que, quando você vai ter um plano diretor de uma cidade que você... Porque as pessoas, eu acredito que se as pessoas tivessem dimensão, Tássio, do tão importante que é um plano diretor de uma cidade, todas iam sair de casa e ia querer dar um pitaco lá, ia querer dar uma ideia e ia pensar a E o cidade. que vocês acham de Trindade? Trindade, assim, a vocação dela é turística? Eu acho que é um investimento. Não que você é, vai não é frente. explorado, eu acho, O que é que tem que ser adequadamente. feito com Trindade? Eu- Ou eu- industrializar mais eu Trindade, acredito que na através questão- do polo industrial que você Eu está acredito falando. que na O questão... que é a vocação de Trindade? Eu acredito Nos que na próximos 30 questão anos. do turismo, eu acho que ainda nós temos um caminho muito grande a ser explorado aí. Eu não comungo da religião católica, eu sou evangélico, mas olhando tecnicamente na questão do turismo, estou vendo uma grande retomada do crescimento do turismo em Trindade. Acredito que nos próximos aí 2, 3 anos nós vamos viver uma fase esplêndida em Trindade, com a cidade cheia não só no período da festa, mas também após a festa, com a chegada desse sino, com a conclusão da Padre Marco Aurélio catedral. levando Nós essa- estamos vendo aí o prefeito dando todo o suporte, todo o apoio necessário para que isso cresça. Então, eu acho que o turismo de Trindade, ele é promissor. Você acha que a vocação Agora- de Trindade para os próximos 30 Agora, anos é uma o coisa turismo? que é pouco falada, doutor Vanderlei, é a conexão da região leste com a região central. O pessoal da região leste só se conecta à cidade por 2 caminhos, seja comércio ou seja via política. O morador comum, ele tem muito da concepção ainda que ele é de Goiânia. Tem. Quando ele viaja, quando pergunta para ele de onde Goiânia. ele é, ele não fala que é de Trindade. Ele fala que é de Goiânia. Entendeu? Eu falo isso porque eu já fui assim, acredito que... Vocês são aqui da Não, região nós somos- central nós do somos Miolo, trinadenses, né? Mas- Fazendo questão, mora em mas Trindade, lá no pé olha, do pé o Emivaldo pode falar até com mais clareza isso aqui pra gente. Eu acredito que deve ter uma porcentagem significativa dos moradores de Goiânia, de Trindade, da região leste, que nem aqui vota. Tem. Nem aqui. inclusive, não a tem, gente- não a gente- tem o inclusive- interesse de sequer Não, escolher o A gente diretor da conhece, a cidade. gente conhece muito dessa questão, porque meu pai e meu tio tocou comércio muitos anos lá no Trindade Leste, na Monterraço, né, que era no Parque dos Buriti, ficava do comecinho de Goiânia, mas a maioria dos clientes eram de Trindade. Realmente era isso, eram pessoas que trabalhavam, tanto é que eles ficavam abertos no sábado até mais tarde, porque a maioria dos clientes eram pessoas que trabalhavam a semana inteira em Goiânia, aí no sábado trabalhava até meio-dia e ia embora, que conseguia comprar lá o seu material, para no final de semana, no sábado e no domingo, um amigo ia ajudar a terminar a área, terminar a construção, o muro. Doutor Vanderlei, Então essa é uma realidade muito, um jovem muito que clara. tá com a saúde ok e tal, de repente ele tem um problema de saúde, ele precisa de algum hospital aqui da região central, Não, mas vai ele na vai UPA ter lá, que né? colocar no GPS, porque ele não Não conhece conhece, né? o município. Meu pai Então, sempre assim, falava. tem que se desenvolver um plano de integração Nossa, da cidade. chega Eu lá acho no- que um dos pilares que pode ser feito, uma linha de ônibus, que passe ali uma linha expressa, né? É um dos Que requerimentos. saia nossos, lá do Palmares que e venha vai direto, contornando né? e Que saia não passe direto aqui. que não passe pelo Veracruz, né? Exatamente. Já porque foi, é um projeto, hoje, que a gente... hoje nós temos o VaptVupt lá. Vamos antecipar, é um Antigamente, projeto quando nosso. você precisava Estou estudando a viabilidade técnica para isso. Eu acho que Vai essa questão do precisar anel viário... mobilizar o povo. Por quê? Se for, a empresa gera isso aqui. Eu estou fazendo um estudo técnico para ver se é viável isso aí. Eu ô, Aline. estive já junto à CMTC no passado, né, tá? Né, o Emivaldo? Eu lembro. Eu estive lá. E Na época do Jânio ainda, não foi? Sim. E se você trabalhar somente com requerimento, não funciona, funciona, vereador. Você vai ter que gerar na população essa vontade, articular junto ao Já executivo já tem a também vontade, a população essa tem que procurar. importância e mostrar para o prefeito a importância. questão da mobilização. Porque assim, querer o se não benefício, gerar todo isso mundo aqui quer. para o dono da empresa, Não, coloca ônibus, não. a empresa não está preocupada com benefício, ela está preocupada com lucro. Pronto, o Emivaldo já respondeu o que eles falaram para mim. E aí precisa se juntar à Câmara e trabalhar tudo em cima disso. Não ser um trabalho individual, sabe? Mas ter um braço forte do Legislativo. Acredito que dá certo. Conte conosco, né, Tasso, lá na região, para você trabalhar e mobilizar lá na região essa forma de motivar a comunidade. Tamo junto. Ótimo. Mas não é só o pessoal sem O- querer o benefício. o Tem que realmente Marden- ter a mobilização, o pessoal tá participando, vir à Câmara, tá aqui sabendo, falar sobre plano diretor,
O pessoal precisa realmente Mas você sabe que a gente participar, tá tá na tendo até uma política. boa- O prefeito Marden fez uma iniciativa muito importante que foi ter colocado o centro administrativo lá, Foi. onde você tem todas as secretarias disponíveis. Isso aí a gente já percebe que gerou uma conexão, tem se Despertado, pavimentado para uma conexão maior da população ali. O Tássio, a cidade. se você analisar a região leste nos últimos anos, você pega do Jânio agora, do Marden, você vai ver que tem muita coisa positiva sendo Mas levada é- para lá. Você pega o Centro de Especialidades o CIA, né? Centro de Especialidades Esportivas, acho que é isso mesmo, que foi construído lá no Marista. Você pega dois colégios militares, Bandeira que nova, foi, né? briga nossa. Você vê agora o VaptVupt foi agora semana passada, não foi? Foi. Foi Sim, para sim. lá. O estatuto É, já muita tinha, coisa boa. já tinha, só Agora, captou lá, né? Esse negócio aqui do turismo religioso, é uns 6 anos atrás, e o meu primo lá, o Diogo lá da Valé, já tinha me falado isso, e depois eu tive uma reunião agora semana passada com o Rafael Gratão, e ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, Mivaldo, o turismo religioso de Trindade, infelizmente, ainda é muito amador. Aí ele me deu uma explicação que não tem nada a ver com o turismo religioso, mas por outro lado tem tudo a ver. Ele falou assim, olha pra você ver, quando os vendedores vêm aqui me visitar, eles não conseguem dormir em Trindade porque os hotéis não dão nota fiscal para eles. E os consultores, os vendedores que vêm para fazer venda para farmácia, para laboratório, eles precisam ficar num hotel que vai dar nota fiscal para eles poderem receber da empresa. O único que estava fazendo isso era o Plaza, lá do Tarcísio, aí depois o Ligor também começou a fazer. Você vê, tipo assim, nem deixar o dinheiro, Rival. porque o importante quando o turista vem para a cidade é que fica o dinheiro no município de Trindade também. E você tem que criar Tava acontecendo essa- o pessoal vir para fazer turismo aqui e fazer compra na e 44. gastar dinheiro fora. Mas aí, É. doutor Vanderlei, Porque Trindade também não aonde tem tem que ainda um polo tem assim, que, é tem o que você ter falou, também um trabalho da iniciativa privada. privado. Porque nós temos um trabalho forte da igreja, o poder público dá o suporte que é necessário, mas nós precisamos também de empresas que Esse vai ser o primeiro ano que a diversifiquem festa as vai ser opções um evento. de mecanismo de turismo aqui na cidade também. Quando a gente vai em algumas Um cidades- exemplo é o Arca Park, que muitas pessoas vêm hoje para a igreja, participa da missa e vai para o Arca Park se divertir lá. Entendeu? Então tem que se criar mais. Mas eu vejo que se o ambiente fosse mais favorável ao empreendedorismo, naturalmente as pessoas iam vir para poder montar mais hotéis, fazer mais coisas, ter mais opções, oportunidades. Mas O que problema tá é que reaquecendo. não, aqui em Trindade, esse exemplo é um exemplo assim fantástico. Por quê? Porque essa questão de notas fiscais esbarra aonde? Burocracia estatal. Então a gente tem tanta burocracia, tanta coisa assim que atrapalha, que a gente poderia tentar facilitar um pouco para tirar uma nota fiscal. Hoje é ridículo. Eu já tentei montar negócio aqui em Trindade, a gente teve uma sociedade, mas a burocracia, a dificuldade, você monta um negócio e não dá certo, o pessoal prefere comprar em Goiânia. Já chega tudo caro pra gente. Então, se a gente conseguisse facilitar um pouco essa burocracia... Hoje, Léo, Hoje, hoje, o papel Léo, municipal demora o quê para ficar Não, mas a parte municipal? Não, hoje, só antes de responder sua pergunta, só fazer uma propaganda aqui do Zé Maria. O Zé Maria entrou na Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho. Ele é um contador conhecidíssimo aqui em Trindade. E eles dão consultoria para MEI, né? Microempreendedor individual e para algumas empresas pequenas de pequeno porte também. Eles pegam a pessoa e não apenas criam o CNPJ, e eles treinam, inclusive dão treinamento, leva lá no Sebrae, leva no Senac, eles fazem estudo de mercado, vê e estão ajudando e está dando um resultado fantástico. Hoje, depois eu até te convido para poder ir lá conhecer o trabalho dele. Eu estou vendo que vocês estão mexendo aqui com bastante associações também, né? Eu acho que é interessante vocês poderem ir lá para vocês entenderem, porque esse trabalho dá resultado. Sim, eu quero ir e quero inclusive veicular isso, mostrar para as pessoas Exatamente. para poder direcionar. Eu acho esse tipo de iniciativa muito importante. A gente precisa realmente... Ele tem uma equipe lá que é liderada lá pelo Carlos. Eles são umas 6, 7 pessoas. Eles fazem um trabalho. Eles não simplesmente você chega lá e só abre o CNPJ e te joga no vento. Ele faz estudo de mercado, ele cria logomarca, ele cria identidade visual, ele cria tudo. Isso E ele através da coloca secretaria? através da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho. Eles têm lá uma equipe que faz. Aí entra num ponto que talvez a gente está deixando um pouco a desejar, que é a parte que ele a comunicação, que ele me perguntou ali mais cedo um pouco, que esse trabalho é um trabalho que precisa ser melhor divulgado e Até para incentivar mais Exatamente. pessoas ao Inclusive, empreendedorismo, né? eu me disponho aqui pra gente poder fazer uma parceria, pra poder ajudar e favorecer isso, levar mais exato. informação. Não, tem pessoas lá que têm direito a crédito. Olha para você ver o tanto que a informação é importante. A Ruane,
Esses dias para trás, ela estava fazendo um comentário e eu estava do lado escutando. Tem muita pessoa que não tem assistência, que não tem algum benefício da assistência social, porque a pessoa não tem conhecimento que ela tem direito. Verdade. A pessoa não recebe um LOAS, que é um auxílio, Sim. porque ela não sabe que ela tem direito. Ela não tem, ela não tem um CAD único, porque ela não sabe que o CAD único é importante. Muitas das vezes, só da pessoa ter o CAD único, várias coisas vai cair para ela lá, só dela ter cadastrado. Ó, eu quero até aproveitar a oportunidade, convidar todos vocês aqui, porque essa roda aqui de bate-papo foi tão bacana que a gente pode retomar, trazer o empreendedorismo numa próxima oportunidade, que a gente já conseguiu render bastante. Sim, Aí, fortalecendo o terceiro setor. com certeza. Tá um sucesso. Que a gente rendeu bastante esse bate-papo, mas infelizmente já está estourando o nosso horário. Quero agradecer a cada um aqui, que foi muito legal essa participação, consegui aprender, desenvolver um pouquinho mais, trouxe várias informações aqui sobre o que a gente vem desenvolvendo, inclusive aqui no município, e eu acho isso importante, voltando sobre esse aspecto da informação, como muitas pessoas, muitos cidadãos aqui de Trindade também, às vezes não sabem, e vamos levar essa informação, e eu tenho certeza que muita gente ainda quer saber mais e participar. E aí eu quero convidar a cada um falar um pouquinho sobre uma mensagem final, falar sobre, quiser compartilhar as redes sociais, uma forma de contato, começando por você, Milton. Obrigado, Léo, pelo convite, pelo espaço. Obrigado, Acácio, meu parceirão. Sucesso aí. Esse trabalho que o Acácio faz aí na política já tem umas 2 décadas já que eu acompanho o trabalho do Acácio, sensacional. Sou suspeito de falar dele. Meu amigo Tasso Júnior, mais cedo nós tivemos um debate acalorado. Lula e Bolsonaro, é só ele que é bolsonarista. Eu não sou lulista, não. Com fé em Deus, o Lula sai agora no... Mas aqueles de direita que estão ouvindo aqui, com certeza vai falar que você é petista. Não vai deixar peixe de petista, tá bom, não. Mas eu não... Eu, com fé em Deus, não vou... Nós não vamos ver o Lula mais presidente, não. Amém. Aninha, minha amiga, parceira, os dois estão lá conosco a Aninha e o Tássio estão conosco lá na Secretaria de Relações Institucionais. Inclusive, essa semana teve uma reunião lá com o Ferrugem, alinhando. Então, se você estiver precisando de alguma coisa aí na secretaria, pode procurar os dois também, que são parceiros nossos. Estão lá contribuindo. É igual eu falei, cada um tem um dever ali. Cada um tem uma missão. São meus amigos. Inclusive, a Aninha e o Dr. Vanderlei Júnior, nós tivemos um programa por um tempo, né? Que eu criei em 2011, o TEP Livre, Trindadenses Engajados Politicamente, no Facebook, que hoje tem uns 13 mil membros lá, 14 mil. E hoje nós estamos com um grupo de WhatsApp, que eu acho que é o grupo mais movimentado da política de Trindade, sem sombra de dúvidas. E agradecer ao Dr. Vanderlei também, porque é uma honra estar aí do seu lado, debatendo. E colocar à disposição de todos vocês, para todas as vezes que me convidar, eu vou estar aqui disponível. Só para finalizar, esses dias, durante essa semana, várias pessoas me ligaram com medo, porque o Dr. Edson soltou um texto aí e tinha derrubado um punhado de vereador, que ia ter um processo e não sei o que e tal. E num dos nomes que ele colocou que poderia cair, se alguma chapa caísse, ele colocou o nome do Carlinho, meu amigo Carlinho de Santa Maria. Deixar explicado aqui para vocês e gravado, não existe nenhuma possibilidade matemática do Carlinho de Santa Maria cair. Nenhuma, chance é 0. Pode cair qualquer chapa, você pode montar do jeito que você quiser, porque a média do Novo para a segunda vaga é 2.700 votos. E é impossível um partido ultrapassar essa média de 2.700 votos. Então, matematicamente, não tem como. Nós temos apenas 2 partidos que têm mais do que 2.700 votos. De média. Que é o PSD de dado... PRD do Cabeção, desculpa. E o do Léo Borges, que é qual partido? E o acho que 2.700 também, né? Não, mas eu acho que mas só tem 2 partidos que passariam o Novo. E como o Novo tá na terceira vaga de cima para baixo, então não tem como, é impossível passar. O PSD é 2.500, 2.500 e pouquinho, não dá, chega a 2.600. Então é impossível, desmistificando essa... Eu não vou falar que foi fake news do Dr. Edson, não, ele só errou o cálculo. É só ruim de conta. Obrigado, Sei. Nosso amigo Tasso. Elvira, muito obrigado pelo convite. Agradecer o Acácio aqui, que comanda aí o espaço novo aí, né? Tô de parabéns por toda a estrutura que vocês têm aqui. Tenho certeza que esse estúdio aqui será fruto de muito conhecimento, muito debate, Amém. Muito esclarecimento para a população. As pessoas vão interagir. Vocês estão no início, eu tenho certeza que vocês vão ter um crescimento aí exponencial para
vocês e também para a população de Trindade. Quem ganha são eles. Quero agradecer aqui o vereador Dr. Vanderlei, um grande amigo, o Emivaldo Vieira, né, um grande conhecedor dos números de Trindade. Quer saber dos números de Trindade? Procura o Emivaldo Vieira, que ele conhece tudo. A ex-vereadora Aninha Carvalho, né? Muito bom estar com você aqui, Aninha, por ter você aqui nessa mesa, engrandece a mesa também, por todos os seus mandatos que você teve. Com certeza, você tem muito a contribuir, não só para esse podcast, mas para a Trindade também. Deixa um abraço aqui também, lá para o Cleide Castro, né, secretário da Secretaria de Relações Institucionais, está comandando uma equipe lá, uma pessoa que tem me surpreendido pelo seu despreendimento, pela sua forma de conduzir as coisas. Não é uma pessoa centralizadora, né, Mival? É Não. uma pessoa que dá espaço para as pessoas desenvolverem o seu trabalho. Tá de parabéns. Né? Um abraço para o prefeito Marlene Júnior, né, o gestor da nossa cidade. Um abraço para o Cristiano Galindo. E a gente espera aí uma nova oportunidade de estar participando aqui dentro do Estúdio Novo no programa Connect Podcast. Aninha. Todo mundo já falou, né? Foi bênção. Todo mundo já pôde falar aqui da importância desse momento. E a nossa missão é servir, né, Léo? Eu acredito que quando você tem um chamado, né, o seu coração arde, né? E nossa missão é servir, ajudar. E a gente vai se mexendo, vai se organizando. E estar ali junto com o Cleide, para mim, é muito bom. Conheço, nós fomos vereadores juntos, né? E o Cleide é isso, deixar aqui também meu abraço a ele. E ontem mesmo, à tardezinha, nós estávamos numa missão, eu e Tasso, que ele pediu para que nós pudéssemos estar fazendo umas visitas para ele, resolvendo umas demandas. E é isso, deixar também, dizer ao vereador, parabéns, continue assim, Vanderlei, Obrigado. muito humilde e muito transparente, né? E é isso que Trindade precisa, de vereadores assim, né? Que é transparente, né? E que esteja perto do povo. Um abraço, Léo, parabéns pelo programa. Obrigado. Né? Tamo junto. Emivaldo, que a gente se conhece e que a gente se defende um ao outro, porque conhece o caráter, o trabalho. E é isso, Emivaldo, parabéns. Tamo junto lá na secretaria. Acredito que a gente vai poder trabalhar muito juntos e ajudar ali o nosso secretário, o Cleide Ferruja. E falar do Tasso também é isso, Emivaldo. É muito gratificante. Tasso é essa pessoa, né, que tem potencial, Sim. um jovem, né, inteligente. Eu admiro, e ser amiga dele hoje para mim é bênção, né? E dizer o quanto é importante a gestão do prefeito Marden. Eu acredito que nós ali, junto à secretaria do Cleide, podemos auxiliar muito nosso prefeito, né, Mivaldo? É isso aí. Conte com a gente, estamos à disposição e bora para frente, né? Isso aí. Isso aí. Vereador, obrigado por participar. As palavras finais. Boa noite, Léo. Obrigado a todos aqui. Agradecer o público que está nos acompanhando aí. Dizer que a gente tem que unificar esse país, que a gente tem que deixar de lado questões ideológicas e ter ideologia do Brasil, do futuro, do Brasil para os nossos filhos, para os nossos netos, né? A gente se unir para que dê um aperto na classe política. Embora possa ser contrassenso isso, hoje eu estou fazendo parte da classe política, mas nós temos que cobrar dos políticos, são eles que têm condição de que tá com a caneta para mudar o nosso futuro, para mudar através das leis, através do que pode ser implementado de justiça social nesse país. Então, muito obrigado a todos. Ao Emivaldo, vou nominar pessoalmente, amigo meu de vários anos, companheiro de debates políticos, de ficar no telefone até tarde conversando sobre política, analisando cenários, assim como o Tasso Júnior também, que a gente, né, sempre quando chega nessa época de eleição, eu me socorro aos dois, que são meus gurus aí, e eles sabem mais ou menos como é que vai correr as coisas. Ó, que vocês acham que eu tenho chance, como é que é, qual partido? Então, são duas pessoas que comandam os bastidores de Trindade, que conhecem os meandros da política. A minha, essa mulher de 4 mandatos, que um nome fala por si só. A pequena, gigante guerreira do Trindade Leste, a mulher que mais ocupou a cadeira na Câmara Municipal. É uma honra, um orgulho para mim ser seu amigo. Não sei, a gente tem uma identificação. Minha mãe chama Ana. E a loirinha também, assim, eu tenho hora que eu tenho uma coisa maternal, assim, apesar de eu ser dela ser jovem, não poder ser minha mãe, mas eu sei pelo nome, pela fisionomia dela, me lembra a coisa de mãe maternal, então, carinhosa. Você é uma pessoa que tá no meu coração, né? Você é uma pessoa que eu gosto e que faz bem para a política, não se afasta da política. Eu sei que a política às vezes é ingrata, é dura, né? A gente já passou por isso, a gente que acompanha a política por muitos anos aí, às vezes naquele momento, mas tudo é um momento de Deus, você sempre fala isso pra mim. Eu tenho uns momentos, é um momento de Deus, o que Deus reserva pra gente. Às vezes as coisas acontecem, a gente não sabe o porquê daquele momento, mas no futuro a gente sabe que foi um aprendizado, que foi uma superação, a gente veio para evoluir. Nosso amigo Acácio, esse presidente do Novo, esse homem da política, né? É filho do seu Inácio, companheiro do meu pai, do Rildo,
pessoa de fibra que foi vereador dessa cidade aqui e que com certeza também o senhor ir lá ocupar uma cadeira naquela Câmara lá. O senhor é merecedor, viu? Ah, eu sei disso. Que isso, não. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado e estou à disposição no nosso gabinete de portas abertas para servir a comunidade. Que é papel do vereador é servir. Então estamos lá para servir a comunidade. Meu boa noite. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, Vanderlei, obrigado, Aninha, obrigado, Tasso, obrigado, Mivaldo, obrigado a você que tem nos assistido aí, vem acompanhando. Siga também o nosso Instagram, Léo Vieira Oficial, e quiser deixar mensagens, perguntas, sugestões, fiquem à vontade aí no campo dos comentários. Eu fico por aqui, deixo meu forte abraço e até a próxima, pessoal.